louvado. Irmãos, Deus vai dar a graça de contar umas das obras que Deus tem feito na minha vida durante o tempo que Deus tem me chamado para essa graça. Morava eu na cidade de Limeira e Deus me deu a missão no Mato Grosso do Sul, uma cidade por nome de Iviema. Irmãos, quando eu cheguei naquela cidade, eu fiquei conhecendo o ancião que atendia aquela região da cidade de Naviraí, irmãos, ali em Mato Grosso. E ele foi em Viema nos visitar e falou assim para a irmandade: irmãos, Deus preparou o irmão Zaqueu e mudou para esse estado. Nosso irmão é evangelista e Deus preparou uma reunião aqui para o nosso irmão atender para nós. Irmão, quando o irmão falou assim, eu fiquei na comunhão. Falei: irmão Adão, aonde que fica essa reunião? Olha, nossa reunião fica entre Naviraí e Viema. O irmão tem que andar de ônibus 51 quilômetros e 14 quilômetros a pé no meio de uma mata virgem. Assim Deus preparou, irmãos, e eu comecei a atender aquela obra. E quando foi um dia, irmãos, no meio daquela mata, estava descendo, muito calor, irmãos, uma sacolinha na mão, a Bíblia, e para atender a obra de Deus, encontrei com os jagunços, irmãos, que subia no meio do mato e deparava de frente comigo. Eu falei: Senhor, cobre-me com teu sangue. Eu nunca preguei uma palavra para um jagunço, já preguei para bêbado, macumbeiro, feiticeiro, mas nunca preguei uma palavra para um jagunço. Quando eu falei assim, irmão, aqueles homens chegaram, tudo armado, com espingarda do lado, e pararam perto de mim assim, e falaram: moço, para onde que você está indo? Eu estou atendendo uma obra aqui na fazenda, que se chama São João do Viraí. Irmão, quando eu falei assim, eles viraram para mim e falaram assim: você não usa arma? Você anda sem arma, sem uma espingarda no meio desse mato? Aqui é muito perigoso. Eu falei: não, eu ando com uma espada. Enfiei a mão na minha bolsa e tirei da minha Bíblia, irmão, e mostrei para aquele jagunço. Ele tirou o chapéu da cabeça e enroscou no cano da espingarda e falou para mim assim: mas isso aí não é arma, isso aí é uma Bíblia sagrada. Falei: não, uma Bíblia sagrada, mas isso aqui é uma espada, ela corta dos dois lados, deixa eu ver. É quando eu abri a Bíblia, irmão, saiu o fato de Malaquias, que fala sobre aquela parte: eis que vem um fogo ardente, não ficará nem raiz nem ramo. Quanto mais verde o mato, maior será o fogo. Irmãos, disse, aquele jagunço olhou para mim e falou assim: olha, eu não estou te amedrontando não, mas aqui no meio dessa mata tem queixada, porco do mato, tem onça. E se você vê uma onça, você com essa Bíblia na mão, você é uma espingarda. Aí eu olhei para aqueles homens e falei assim: se eu ver uma onça, eu prego para a onça. Você prega para a onça? Eu falei: prego. Quando eu falei assim, Deus selou no céu essa palavra e eu continuei atendendo a obra de Deus. Fazia 1 ano e meio que Deus tinha dado a graça de estar lá. O Senhor chamou 14 almas nessa graça e congregava com nós, irmãos, mais ou menos 70 testemunhados. Um dia o ancião desceu naquela fazenda para atender a obra de Deus junto com nós, olhou para mim e falou assim: irmãos, aqui nós vamos fazer uma igreja. Irmãos, aí eu preocupado, falei para o irmão assim: se o irmão quiser fazer a igreja, não faz, mas eu não vou ser o cooperador não. Deus já é preparado eu ir embora para Minas, que Deus já está me mandando para Minas Gerais. Irmãos, e assim o irmão foi embora. Eu conversei com os irmãos do ministério, eles falaram assim: irmãos, para fazer uma igreja naquele mato nós vamos levar 15 dias. E eu, preocupado com o ministério, o irmão não me dá um ministério para mim, eu falei para minha esposa: bem, pega o saco de panela e vai amarrando, colocando dentro do saco, amarra o colchão e nós temos que ir embora, nossa missão terminou. Aí eu peguei o ônibus, fui lá despedir da irmandade. Cheguei lá, atendi a reunião terminou 5 horas da tarde. E a irmandade toda chorava porque eu tinha que ir embora. A irmã virou para mim e falou assim: irmão Zaqueu, por que o irmão não posa, não vai amanhã? É tão perigoso o irmão ir embora esse horário. As onças podem comer o irmão. Eu falei: não, irmão, não tem medo de onça não. Sou servo de Deus, o Senhor preparou de nós estar aqui. Nunca vi onça, nunca vi nada. Sou filho de mineiro com português, eu tenho muita coragem. E quando eu falei assim, a irmã olhou para mim e falou assim: então eu vou pegar umas abobrinhas pro irmão. Eu falei: pode pegar, né? Ela foi lá no meio do algodão, lá de uma lavoura, pegou 4 abobrinhas verdes, colocou na sacolinha, coloquei a Bíblia dentro e fui embora. Quando eu andei uns 6 quilômetros mais ou menos, veio uma voz assim e falou: meu servo, dá uma olhada lá. Eu olhei para a direita, não vi nada. Só falou: você vê uma onça agora? Se eu ver, eu clamo o teu nome. Olhei da direita, olhei para a esquerda. Quando eu olhei para trás, a onça estava sentada atrás de mim. Quando eu vi a onça, não, meu cabelo arrepiaram para cima. Eu passava a mão no cabelo, o cabelo não baixava, ficava tudo arrepiado. E o saco de abóbora bateu, caiu no chão, deu uma tremedeira na perna. E o Senhor falava no meu coração assim: prega para onça. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Aquele dia eu vi jagunço, agora eu estou vendo onça mesmo.
Irmãos, aí eu comecei a tremer e via minha mãe, minha esposa, toda a minha família na minha frente. Eu falei, acho que é despedida. E eu lembrava dos causos que minha mãe contava. A onça não come um homem por frente, só pega por traição. Se você der um pulo e um grito, a onça vai correr. Irmãos, eu dei um tapa na mão e dei um grito e a onça pulou no mato. Irmão, eu juntei o saco de abóbora e estou correndo até hoje. Deus preparou. Comecei a correr 2 quilômetros sem parar e as pernas tremiam. E eu falava, Senhor, quando eu não era crente, eu gostava de jogar bola, tinha um preparo físico. O negócio é o teu cérebro, não corro mais. O Senhor fala no meu coração, faz voto, eu te guardo. Cada 1 metro que eu andava, eu fazia um voto. Senhor, se tu me guardar da onça, eu glorifico o teu nome. Irmão, eu fui fazendo voto. Dentro de 2 quilômetros, eu fiz uns 300 votos meio queimado. E eu cansei de fazer voto. E quando eu cansei de fazer voto, só quando meu coração canta, eu comecei a cantar. Os tempos já chegados são, os dias Deus abreviou, bem perto está a consumação das promessas que Deus anunciou. E conforme eu cantava esse hino, eu começava a pregar para mim mesmo e dizia, pode comer, meus tempos já chegados são, os meus dias Deus abreviou. Eu não estou atrás de terra de governo, não estou preocupado com nada que o governo está dando, o governo está dando terra para o povo. Eu estou aqui para pregar a palavra de graça, pode comer que eu estou preparado. A minha esposa é novinha, ela é bonitinha, ela casa de novo. E a onça não corria no mato, eu também corria. E cheguei em casa, eu contei para minha esposa, ela começou a rir, e nós fomos congregar. Chegamos lá na igreja, o cooperador me chamou do lado, disse, irmão Zaqueu, o irmão vai mudar para Limeira, o irmão está falando que vai embora, vem despedir da irmandade. Quando eu levantei para despedir, o Senhor falou no meu coração assim, aproveita e paga o voto da onça. Falei, Senhor, eu não matei onça nenhuma. Davi matou o leão, matou o gigante, o urso, mas eu corri da onça. Eu vou contar para a igreja que eu corri, o Senhor falou no meu coração, você fez 300 votos. Aí eu comecei a pagar o voto e contava só do medo, do susto, não falava nada. Aí conforme eu contava, a irmandade via, terminei de semear, o cooperador me chamou assim, falou, irmão Zaqueu, do que o irmão correu? Eu disse, irmão, não precisa a irmandade saber, só eu saber tá bom. Não, conta só para mim, irmão, corri da onça. Aí ele contava para a igreja e falava, não, nós estamos perdendo um evangelista bom. O irmão Zaqueu pregou para a onça. Não pregou, irmão Zaqueu? Eu falei, irmão, preguei o carcanhazinho para trás, tanto correr. Estou correndo até hoje. Salva Deus fez em Viena e converteu o nosso coração também. Se Deus não guardasse, eu não estava aqui hoje contando essa obra aqui. Mandado está na comunhão. Eu já vou contar uma obra que Deus fez em Limeira. Agora já peguei o embalo da coisa aqui e vai dar certo. Em Limeira, Deus fez uma obra com um radialista, irmão. Tinha um locutor lá muito bravo. Irmão, combati a obra de Deus na cidade de Limeira. O nome dele é Portolano. Eu, crente provado, sempre fui provado. Trabalhava em uma firma, irmãos. E o nosso irmão Armelindo, que é um ancião de Limeira, ele reuniu os cooperadores e falou assim, irmãos, nós temos que combater esse locutor. Ele está falando mal da congregação no rádio e nós estamos perdendo ponto para esse homem. Aí os irmãos ficou em comunhão e falaram assim, irmão, vamos orar a Deus, Deus vai preparar um irmão para falar com ele. E eu trabalhava numa firma lá em Limeira, irmãos, eu vendi, fui mandado embora da firma, fui comprar um carrinho para nós servir a Deus. Aí comprei uma variantinha, uma velhinha, e cheguei na minha casa, assim, parei aquela variante, falei para minha esposa, ó bem, esse carro aí, Deus preparou para nós servir a Deus. Deixa eu ver o carro. Quando ela abriu o carro assim, tinha um buracão no suai, ela disse assim, cobre com o teu sangue, isso não é carro. Eu falei, Deus preparou para nós. Mas eu vou andar com o pé para cima? Eu falei, bem, o que faz? Isso aí é cinzeiro particular, isso aí é ar-condicionado, irmão, mas não era buraco mesmo, irmão. A minha esposa nunca andava no meu carro. Eu fiquei provado que aquilo, falei, vou vender esse carro velho, a mulher não anda, só eu carregava tudo quanto era profeta que tinha na cidade, menos esposa. Aí eu fiquei provado que fui vender o carro. Cheguei lá no sítio do irmão, o irmão falou assim, eu não vou comprar esse carro do irmão, não. É muito velho o carro do irmão. Não precisa me humilhar tanto também, né, irmão? Aí eu peguei aquele carro e fui embora. Na trajetória que eu ia embora, eu perdi o documento, eu fiquei provado. E cheguei em casa sem documento, só com aquele carro velho. Aí eu falei para minha esposa assim, como é que pode, né? Quando nós estávamos noivo, o Marmelino pregou para nós casar, que o Senhor Jesus é o nosso pastor, nada nos faltava. Agora a prova entrou dentro de casa, mas não tem mais nada, perdi o documento. E uma prova desgramada dessa, eu vou atrás do ancião. Ele vai ter que dar conta do que ele pregou para mim. Mas eu peguei uma bicicleta velha e fui lá na casa do Armelino. Toquei o dedo na campainha da casa dele, a campainha. Falei, irmão, isso aí é campainha de casa popular. Você não compra campainha de ancião, não põe aí. Qual que é? Aquela que faz trim, trom, ele deu risada. Zaqueu, você é muito sarrista.
Aí eu sentei no sofá dele. Falei, irmão, Deus preparou de estar aqui pro irmão, não sabe por quê? Eu não, porque eu estou muito provado, eu perdi os documentos, eu não consigo vender o carro, e estou numa situação difícil. E o irmão pregou para mim que o Senhor Jesus era meu pastor, nada me faltava. Aí o irmão falou assim, ué, e tá faltando alguma coisa? Estou desempregado, irmão, preciso trabalhar. Ah, o irmão quer trabalhar? Quero. Vai cortar cana. Falei, Senhor, cobre com o teu sangue. Eu não cortei cana, irmão. Falei, então irmão vai comer laranja. Ih, irmão, piorou. Eu não comi laranja. Falei, então irmão vai ter que trabalhar de servente de pedreiro. Eu falei, Senhor, tá, irmão, não tem um emprego melhor, não. Você só arruma um serviço pesado pra mim? Eu queria trabalhar de encarregado, de firma. Ele falou, isso aí não tem, irmão, não tem estudo nenhum. Irmãos, eu fiquei preocupado. O Armelino olhou pra mim e falou assim, irmão, Zaqueu, você já foi na rádio? Irmão, eu nunca fui na rádio. E por que o irmão não vai lá dar um anúncio lá? Dentro de 3 dias eu não acho o documento, irmão. Vamos, eu não vou lá porque eu sou meio atrapalhado, não tenho estudo, analfabeto. E se acontecer alguma coisa errada comigo lá na rádio? Não, se acontecer lá, eu livro, irmão. Irmão, pode ir que eu defendo, irmão. É Fermelindo, olha, eu tô com o Senhor Jesus no coração, hein? O irmão do lado, eu vou botando em ferro. Não, irmão, pode ir. Eu passei o viaduto, irmão, cheguei na rádio e falei com a mocinha lá, dei meu nome no documento que eu perdi, paguei o anúncio e fui embora. Cheguei em casa, contei pra minha esposa, ela começou a dar risada, assim, igual os irmãos tá rindo. Isso não é engraçado, você vai dar anúncio no rádio, mas não tem rádio, como é que nós vamos escutar? Falei, mulher, agora já dei mesmo, fica em paz, já paguei lá, fica em paz. E mas nós dormimos, esquecíamos do anúncio que dentro. Passou uns 15 dias, eu tava na casa de um cunhado meu, eu falei pra minha esposa, você fica aí que eu vou lá na rádio, lá buscar o documento, que acho que já chegou. Aí peguei a Avenida Campinas ali em Limeira, tava andando, veio um irmão de bicicleta, a camisa do irmão chegava a voar pra cima. Parou pertinho de mim assim, esse irmão aqui, ó, quase meu. Eu falei, amém, amém. É o irmão que perdeu o documento? Falei, eu mesmo. Olha, irmão, eu escutei no rádio da Portolão. Eu liguei o rádio 6 horas da manhã, tava passando o nome do irmão no rádio. Pro irmão, Deus que te abençoe. É eu mesmo, irmão, eu vou lá então buscar. Olha, irmão, conserva o dom que Deus deu pro irmão. O irmão tem que escutar a rádio mesmo. Levanta cedo e liga se treinar. Irmão, o irmão clamou o Senhor, falou, Zaqueu do céu. Isso é espírito, não é dom. Então vende o rádio. O irmão vendeu o rádio e Deus libertou o irmão. Aí eu cheguei lá na rádio, tudo alegre para pegar o documento. E não queria nem falar com a mocinha da portaria, já queria subir logo com o locutor. Aí cheguei numa porta, não sei ler até hoje, bati na porta e saiu a mocinha. Eu queria falar com o Portolão. Falei, moça, aqui é escritório de contabilidade. Falei, e o Portolão? Vai, tá mais pra cima aí. Aí eu subi no andar do prédio, bati na outra porta, a mocinha abriu e falou, essa aqui é autoescola. Falei, minha filha, eu não sei ler, eu tô caçando o Portolão. Falei assim, você vai na sala 22, bate no número 22 porque ele tá lá. Aí eu falei pra ela, olha, número e dinheiro eu conheço. Aí eu fui lá e bati no número 22, saiu uma mocinha, magrinha assim, veio na porta, me atendeu, falou, o que o senhor deseja? Eu queria falar com o Portolão e eu tô aqui procurando um documento que eu perdi. Aí eu entrei assim no estúdio, ela virou pra mim, só que tem uma coisa, aqui você tem que falar bem baixinho, viu? E não pode falar muito não, você só tem 5 minutos pra falar. Não tem problema não, você vai lá e fala pro homem aí, que eu com 5 minutos eu prego uma palavra. Aí a moça virou, foi lá, falou pro Portolão assim, falou, Portolão, entrou um hominho aí com 1,5 m de altura, engraçado ele. Ele falou pra mim que com 5 minutos ele prega uma palavra. Aí o locutor ficou muito contente, disse, é mesmo? Então nós vamos ganhar audiência hoje. Não, e eu fiquei lá na fila, e começava a entrar gente, chegar gente, enchendo de gente. E na minha frente tinha uma mulher, muito pobrezinha. E eu olhava assim nas paredes, não tinha microfone, não tinha alto-falante. Era tudo limpinho, igual tá aqui assim. E eu pensei comigo assim, aqui é igual a minha casa, né? Pode falar o dia inteiro. Mas eu tava dentro do estúdio e não sabia. Aí a mulher na minha frente sentou assim na escrivaninha do locutor e falou pra ela o que ela queria. Ela falou assim, eu vim de Londrina, no Paraná, e nós tinha muito terreno lá, mas veio uma geada, matou todo o nosso café. E nós perdemos o que tinha e nós estamos aqui em Limeira à procura de mudança. Nós queríamos uma mudancinha pra nós, colchãozinho, fogãozinho velho. Irmão, a mulher só pedia coisa velha. Mas o locutor era muito bravo, não tinha educação, um homem muito estúpido. Em vez de acudir aquela família que tinha chegado, começou a falar bravo com a mulher. Nós não vai dar nada pra você não. Limeira não cabe mais paranaense. Tem tanto paranaense em Limeira, ainda chega mais paranaense. Esses pés vermelhos, vocês podiam voltar pra trás. Irmãos, eu tava em comunhão, fiquei em comunhão e fiquei com dó da mulher. Falei, mas você vai ver o pé vermelho. Eu fui criado no Paraná até 17 anos. Eu vou catar você, Bortolão, você vai perder até o rumo de casa. Aqui eu vou pegar o homem. A hora que a mulher saiu, eu sentei na escrivania dele, ele olhou pra mim assim e virou pra mim assim, o que o senhor deseja? O senhor vai meio devagar aí, porque não tem nada a ver com a mulher não. A mulher foi embora e meu negócio aqui é outro. Aí o locutor olhou na minha cara e falou assim,
você é meio atrapalhado? Eu falei, meio? Eu sou inteirinho atrapalhado, irmão. E eu estava dentro da rádio. Conforme eu falava assim, o povo já começou a rir, porque viu que eu estava falando e saindo no rádio. E eu não sabia. Aí ele falou assim, você veio buscar o documento? Eu falei, qual é o teu nome? Ele falou, meu nome é Luiz Carlos Domingo da Costa, só que eu sou conhecido por Zaqueu. E a minha irmã escutou no rádio e falou assim, cobra com o teu sangue, senhor Jesus. Zaqueu tá na rádio? E eu tava na rádio e não sabia. Aí o locutor olhou na minha cara e falou assim, senhor Luiz Carlos, você escutou o programa do Portolã às 6 horas da manhã? Eu falei, eu não. E meio-dia. Aí piorou. E às 6 horas da tarde. Eu falei, estava na igreja. Mas você não escuta rádio, não? Eu não escuto, eu sou crente. Não, mas eu também sou crente. Eu falei, que igreja que você é? Eu sou espírita. Eu cobro com o teu sangue, senhor Jesus. E aquilo eu ia falando, o homem ia ficando mais vermelho ainda. Eu falei, que igreja que você é? Eu sou da Congregação Cristã no Brasil. Pô, essa igreja mesmo que nós estamos procurando aqui. Olha, você fala para aquele pastor lá da igreja que anda vendendo coxinha e pastel na rua, que eu vou botar essa igreja no pau amanhã aqui e vou falar mal dela. Mas eu olhei naquele locutor e falei, você vai me desculpar, mas meu pastor não vende coxinha na rua, não. Vende, eu conheci ele. Falei, não, aquele lá não é pastor, não, aquele lá é Ormelino. É ele mesmo, eu vou descarar o teu pastor. Irmão, eu fui ficando nervoso, fiquei em comunhão, falei, quer saber uma coisa? Você quer falar com meu pastor? Eu falei, quero. Dobra o joelho que ele escuta. Falei, meu pastor é Jesus Cristo, rapaz, ele não desce na terra vender coxinha, não. Se ele vir vender pastel, que nós agarra ele também, irmão. Aí o povo começou a rir e o locutor foi ficando nervoso. Aí ele olhou na minha cara e falou assim, ó, eu achei você muito engraçado, eu vou fazer uma pergunta para você dentro da Bíblia. Se você for crente, você vai responder para mim. Aí eu falei, Senhor Jesus, cobra com o meu sangue. Eu de Bíblia não entendo nada. Irmãos, eu estudei 3 anos no primeiro ano e não passei de ano nenhuma vez. E quando eu consegui passar para o segundo empurrado, que a professora já tinha dado aula para mim 3 anos, a minha mãe foi lavar roupa. Não era na Brastemp, não era na Taba mesmo. Ela lavou o boletim junto com a roupa, rasgou o boletim e nunca mais foi para a escola. Não tem estudo até hoje. E eu falei, e agora, senhor? Eu de Bíblia não sei nada. Aí o locutor olhou na minha cara assim, vou fazer uma pergunta para você. Ele pode fazer. Por que o Senhor Jesus morreu? Ah, Bortolã, essa pergunta aí é fácil. Passava um povo zeloso, especial de boas obras. Quando eu falei assim, eu falei, é mentira do teu pastor lá. O Senhor Jesus morreu porque não tinha rádio, o povo acudia ele. Eu falei, acudiu capaz de matar. Tinha 2.000 pessoas matando ele, porque eu chamasse o mundo inteiro. Ó, Bortolã, quando eu falei assim, irmão, eu falei, o Senhor Jesus vai descer em nome de glória e vai dizer, vinde bendito de meu Pai, possuir vós por herança, está preparado desde a fundação do mundo. Eu falei, está escrito isso? Foi na Bíblia. Aonde que está? Eu falei, procura, você acha? Você não é o sabidão? Nem eu sabia onde estava. Aí o Bortolã foi ficando nervoso comigo. Aí virou para aquele povo e falou assim, eu perdi a palestra para esse crente, mas eu vou fazer uma agora que eu vou ganhar. Aí eu fiquei em comunhão, falei, se não for piada, só pode fazer um punhado que eu respondo. Não, e aquele povo ria, dava muita risada. Eu fiquei na comunhão, tinha que ficar, não tinha outro jeito de correr. Aí ele olhou pra mim assim e falou, você vê como o radinho é bom, eu vou dar um radinho de presente pra você. Eu falei, mas isso é o gadareno mesmo. A mulher criou uma mudança velha no deu, eu não tô pedindo radinho, o homem quer me dar um rádio. Eu falei, isso é o inimigo que tá pegando esse homem. Aí eu fiquei em comunhão e falei, você vê como um radinho é bom. Quando você chupa uma laranja aqui mineira, você come a casca da laranja? Eu falei, eu jogo fora, eu vou comer casca de laranja. Aí você engola a semente da laranja. Eu falei, não, eu jogo fora também. O que você faz com o bagaço? Eu falei, eu jogo fora. Você é um radinho de Bortolã. Tudo que presta, você aproveita. E o que não prestar, você joga fora, irmãos. Aí eu fiquei em comunhão, ele abriu a porta pra mim e não viu. E as criaturas gritavam assim, ô baixinho, sai dessa aí, meu. Eu falei, meu, fala eu. Aí eu fiquei em comunhão, o Senhor Jesus falou pra mim assim, fala pra esse homem aí, você comer uma palavra doce da boca dele, você tem que comer casca de laranja, engolir semente, comer bagaço. E a única coisa da laranja que tem que se aproveita é o suco, é a palavra de Deus. Irmão, quando eu falei assim, eu olhei para aquele locutor, irmão, porque ele falou para mim, se eu não chupava o suco da laranja, eu falei, eu chupo, porque o suco é doce. Foi então, assim é o radinho de Bortolã. Olha, você perdeu os documentos, você corre aqui e busca na rádio, você escutou o anúncio. Ladrão sai da cadeia e entra na cidade, quebra a casa de todo mundo, rouba vocês, você não tem como fechar a porta, você não tem rádio. Irmão, foi falando aquelas palavras comigo. Você trabalha onde? Eu estou desempregado, tá vendo só? É porque o teu pastor não deixa você comprar rádio, senão você estava empregado já. Irmão, foi me cercando. Aí fiquei na comunhão, sofreu meu coração assim, mas fala para ele, para você comer essas palavras doces dele, você tem que engolir tudo isso. Aí eu falei, Bortolã, eu não quero teu rádio, eu vou começar pela casca já. Eu falei, o senhor é um locutor, eu sou um cuidadinho, eu estou trabalhando na firma e a minha esposa está lá em casa, aí o senhor fica aí no rádio. Você é loiro ou é morena? Você é gordinho ou é magrinho?
Você é bonito ou feia? Que cor que é os teus olhos? Para mim, o senhor é um homem sem vergonha, sem caráter, um mulhereiro, um cachorro. Então, o senhor não tem palavra doce. Quando eu falava assim, irmão, aquele homem ficava virado e o povo gritava: ei, baixinho, é isso aí mesmo, é verdade. Tudo dando risada. Irmão, eu falei: agora, eu vou falar da semente da laranja. E ele foi se revoltando. Eu falei: a semente da laranja é o seguinte: estou lá em casa, escapa lá um monte de ladrão da cadeia e vem na minha casa. Aí chega lá e grita: é um assalto. Eu ponho a mão na cabeça e falo: o que vocês querem? Nós quer a televisão. Fala: tá lá na casa do Bertolão. Eu quero o vídeo. Fala: esse espírito aí tá lá na casa do Bertolão. E o 3 em 1? Fala: esse aí também é do inimigo, tá lá na casa do Bertolão. Mas você não tem nada, não? Então a mulher, 3 filhos, quiser levar. Não, isso é despesa. Então deixa aí que eu vou criar tudo. E aí, o Bertolão ficava mais nervoso ainda. E o povo dava risada, que eu não tinha mesmo em casa, não tem até hoje. E o povo ria. E eu ficava contente, dando glória. Aí eu falei pra ele: agora eu vou falar do bagaço. O negócio você pode parar que acabou o dia. Eu falei: não acabou não. Vamos terminar com a laranja. Eu sou crente, sou um servo de Deus. Vai ter um jogo aqui em Limeira e vai jogar Corinthians e Inter de Limeira. Eu sou um servo de Deus. Eu vou na minha igreja, eu ouvo a palavra, dou glória e chupo o melzinho da laranja. O senhor vai aonde? Eu vou no Limeirão, né? Porque eu não sou crente, eu vou lá radiar o jogo para ganhar dinheiro. Então, enquanto o senhor está na casca, no mundo, na semente, eu estou só no suco. Aí o Senhor Jesus desce em nuvem de glória e diz assim: vinde bendito de meu Pai, possuir vós por herança que está preparado desde a fundação do mundo. Quem vai subir para o céu? Ou é o Senhor ou eu? As criaturas olhavam na minha cara e gritavam: é o crente, é o crente. Irmão, ele foi ficando nervoso. Aí eu olhei na cara dele e disse: para acabar com esse rádio seu aí, para mim esse rádio aí é uma casca. Sabe o que é o mundo? Eu falei: não, o mundo é uma semente. É verdade. O senhor sabe o que o senhor é? Não sei. O senhor é um bagaço. E o carne boa. E o suco da laranja é a palavra de Deus. É doce como mel. Quando eu falei assim, o locutor deu um tapa em mim. Pegou meio de raspar na orelha, mas eu dei uma desviada. E queria tirar o moleque na marra lá dentro. Aí o povo acudiu ele e acudiu eu também. Só que a mocinha, a secretária dele, não sabia nada, levantou, veio correndo para me acudir, para me segurar. Aí pegou nos meus braços assim e falou: moço do céu, como que o senhor está nervoso? Bem nervoso? Isso aqui é virtude. Cruz credo, o que é isso? Falei: isso tem lá na minha igreja, lá. Nós prega, profetiza, pula e tem virtude. Então nós não tá nervoso. Agora o patrão aí tá bravo, já deu um tapa na minha orelha, já perdeu 3 palestras aqui. Você tem que segurar o patrão, deixa eu que eu tô só na virtude. Irmão, aqui no povo ria. Aí o locutor foi lá na gaveta, sempre puxou meu nome lá. Tava lá, Luiz Carlos Domingo, mas não tinha costa. Aí eu falei: aí, Bertolão, eu tenho um irmão lá que escutou o teu rádio. Ele nem para escutar rádio ele não presta. Ele fartou um nome, não adiantou nada. E fiquei provado, não fui embora. Quando eu peguei na porta assim para sair, o Senhor falou no meu coração assim: você não veio buscar documento nenhum, você veio numa missão. Volta lá e fala para ele: se ele quiser beber do suco da laranja, eu vou salvar a alma dele e vou chamar ele nessa graça. Eu falei: Senhor, se ele não quiser, eu mando ele pro cemitério com câncer na garganta. Ia para jogar praga, eu sou bom. Com 2 minutos eu mando caboclo morrer. Mas eu virei para trás, cheguei lá perto do locutor, falei: eu tenho só um recadinho para dar pro senhor. Pode falar. Você é rapidinho? Você é rapidinho. Meu Deus manda falar pro senhor: se o senhor quiser ser crente da minha igreja, Deus vai chamar o senhor na graça, vai perdoar o senhor. O senhor vai beber do suquinho da laranja lá na minha igreja, que é a palavra de Deus. E nós dois vai entrar no céu junto, até agarradinho com o outro. Ele olhou na minha cara e disse: eu tenho minha igreja. Fica você na tua e eu na minha. Não tem problema não. Se o senhor não quiser ser crente da minha igreja também, não tem problema não. O senhor vai morrer mesmo. Morrer do quê? Você vai morrer com câncer na garganta. Tanto falar mal da minha igreja. Irmão, aquele locutor deu um murro na escrivania e gritou assim: ô crentinho sem vergonha, você vem na rádio do Bertolão discutir com o locutor e ainda joga praga? Praga de crente é pior que macumba, Bertolão. A gente prega hoje e cumpre amanhã. E se não cumprir? Se não cumprir, morre o pregador, mas que morre, morre. Irmão, e disse e fui embora. Quando eu cheguei na esquina da praça, assim, tinha um irmão vendendo um rádio gravador, bem grandão. Eu tinha acabado de pregar contra o rádio, tinha um irmão vendendo um rádio gravador lá na praça. Aí o irmão gritava assim: ô irmão Zaqueu, vem aqui. Aí eu fui, não tinha o que fazer mesmo. Pra quem pregou no rádio, pode ir na praça, porque a hora não tem nada a ver. Aí eu cheguei lá, o irmão falou pra mim assim: irmão, tem um dom bonito, irmão. Tem que dom? Vai, irmão prega mais que um pastor pelo rádio. O irmão pregou pro locutor, disse que ele ia morrer com câncer na garganta, chutou o rádio dele, quebrou tudo lá, irmão. Olha, irmão, daquele, irmão é crente mesmo. Irmão, aquilo entrou uma aflição em mim, eu corri lá na casa do ancião. Cheguei na casa do Hermelino, meio vermelhinho, que eu sou português, quando eu fico nervoso, eu fico vermelho. Aí eu desci com cor de rosinha lá pra baixo. Cheguei lá, toquei o dedo da campainha do Hermelino 3 vezes. Aí a irmã falou assim: nossa, Hermelino, é o Zaqueu de novo. Vai, manda ele entrar. Aí eu entrei, Hermelino: o que está acontecendo que você tá bravo? Hermelino, acabei de chegar da rádio.
É mesmo, Zaqueu? Você mandou lá, eu fui. Senta aí que eu vou contar pro irmão. Aí eu sentei no sofá, ele chamou a esposa dele, chama ela de Fia. Aí ela sentou do lado, ele comecei a contar pra ele. Falei, o irmão mandou lá na rádio, eu fui, não sei ler. E eu cheguei lá, eu me perdi lá, entrei no estúdio. O irmão entrou no estúdio, entrei no ar e falei lá. O mundo inteiro ouviu. Que isso, irmão, Zaqueu? O irmão mandou? Eu não. Você falou que lá é lugar de crente? Podia ir lá. Foi Zaqueu. Os irmãos vai lá dar anúncio para vender móveis, para atender freguês, lojas, supermercado, para revender. Mas os irmãos vão na portaria. Eles não entram lá dentro da rádio. Falei, irmão, você falou que lá é lugar de crente, eu fui lá e entrei lá dentro. Eu cheguei, bati na porta, perguntei se o Portolano estava lá, disse que estava. Eu fui atendido. Aí eu entrei lá e preguei no rádio. O que você pregou lá? Eu preguei que o homem vai morrer com câncer na garganta. No rádio? Falei, no rádio. Você é maluco? Você mandou? Eu não mandei, não. Eu mandei você só dar anúncio. Você mandou ir na rádio, eu falei que lá não era meu lugar. Já aproveitei, estava lá mesmo, preguei pro locutor. Aí, irmão, quando eu contei essas obras para ele, Deus fez a obra. Ele falou, pode ficar em paz que ninguém vai pôr a mão no irmão. Aí eu mudei para Mato Grosso, na cidade de Viena. Fiquei lá 1 ano e meio. Quando eu voltei da cidade de Viena, passeando em Viena, eu encontrei a minha irmã nas ruas da cidade lá e ela me deu uma abraço. Senhor Zaqueu, aquilo que você pregou no rádio lá já cumpriu. O que é? O Bortolão está internado. Eu falei, tem misericórdia. Você não vai visitar ele? Eu falei, vou nada. Ele está internado na UTI e o médico passou lá e falou para ele que ele está com câncer na garganta. Aí ele começou a gritar dentro da UTI. É praga de crente, é praga de crente. Passou na minha rádio um curandeiro de 1,5 metro de altura e pregou que eu ia morrer com essa praga. Vou morrer mesmo. Aí ele morreu, irmão, saiu no jornal. Passou na rádio do Bortolão um curandeiro de 1,5 metro de altura e pregou que o locutor ia morrer com câncer na garganta e morreu mesmo. Irmão, essa obra Deus fez em primeira e Deus está dando a graça de contar para a Irmandade aqui. Né, irmão? Deus tem feito muitas obras. Isso, meu irmão está pedindo me contar a obra do Davi, irmão, que Deus fez. Cadê a emergência? Isso, vou contar. O irmão está pedindo me contar a obra do Davi. Davi é um cooperador que tinha em Limeira, muito bravo, e eu morava em Limeira. Quando eu fiquei noivo para casar, eu falei pro Davi assim, pra minha esposa, eu vou comprar a aliança do Davi, que o Davi é cooperador, ele não vai brigar com nós. Não, aí eu comprei a aliança do irmão, Deus preparou, eu comprei a aliança do irmão e paguei as prestações, mas ficou faltando uma. Aí eu não tinha dinheiro para pagar, muito provável, falei lá avisar ele, falei, irmão Davi, eu vim aqui falar pro irmão que Deus não preparou o dinheiro para me pagar o irmão esse mês, mas o mês que vem, dia 20, eu vou pagar o irmão. Vou receber da firma e nós pagamos. E era um cooperador muito bravo, irmão, que tinha lá, Deus já recolheu ele. Aí ele falou para mim assim, irmão, quem esperou 1 mês, espera 2. Eu falei, não vai esperar muito tempo, não. Só que tem uma coisa, eu vou pregar pro irmão. Palavra de crente é sim, sim, não, não. Marcou, tem que cumprir. Falei, irmão, mas eu não tenho, mas a minha não tem. E fui embora. Mas eu sou muito engraçado, ganhei ele lá, fui embora para casa. Isso era uma sexta-feira, quando foi domingo, entrou uma alegria no meu coração de congregar com ele. Aí eu fui lá, cheguei lá, entrei na igreja, ele me chamou eu do lado, assim. E ele me viu entrando e começou a gritar. Irmão Zaqueuzinho, vem pra frente. Senta com os cooperadores. Ainda bem que eu não sou cooperador, mas pelo menos sentar junto com ele, eu sento direto. Aí eu sentei com os cooperadores, fiquei lá. Mandou sentar, eu sento, não é obrigado a pregar, fiquei lá sentado. Aí chegou a hora da palavra, irmão, oferece para um, oferece para outro, e oferece para mim também. Irmão Zaqueu tem a palavra? Tem misericórdia, irmão. Eu devo pro irmão, não vou levantar nada. Tem palavra, estou em paz. Aí ele felicita para os irmãos, ninguém tinha nada, olhava para mim assim. Irmão Zaqueu, você tem a palavra. Eu falei, não, Deus abençoe. Irmandade, fique em comunhão. Eu estou sentindo que a palavra está com o irmão Zaqueuzinho. Aí não tinha jeito. Eu olhei bem pro cooperador brabo, assim, vai saber uma coisa? Vai devendo mesmo, eu vou pregar. Aí eu levantei, eu vou pregar devendo mesmo. Aí eu levantei lá e comecei a pregar a palavra. E Deus foi abençoando nós. E começou a selar uns irmãos com promessa na igreja. E foi selando as almas lá. Foi só festa. Aí a irmã olhava para ele, ele olhava para a irmã. E ele só pregava a doutrina, ele não gostava de benção. E Deus naquele dia achou melhor abençoar a igreja dele. E estava abençoando a igreja. E ele olhou para mim. Eu dei uma olhada no Davi assim, vi que ele não estava gostando, o Senhor falou no meu coração assim, deixa a mão de pregar da benção e prega doutrina para esse povo hoje. Mas doutrina ele prega. Ele prega a doutrina dele, quer que você prega a minha. Eu falei, tá bom.
Aí, irmão, eu olhei para a Irmandade e falei, irmão, hoje Deus manda pregar doutrina para a igreja. Só que quem vai apanhar aqui hoje é o cooperador. Não é a Irmandade já apanha direto. Hoje nós vai dar uma pisa aqui no ministério. O ministério está andando errado, precisa consertar. Aí quando eu falei assim, o Davi regalou os olhos para mim. Ele tem cooperador aqui que é sem vergonha. Aí quando eu falei sem vergonha, ele levantou de pé. Meu irmão, pode fazer favor de descer. Eu vou descer além da cabeça. Aí ele sentou lá no lado. Aí eu comecei a pregar, ele chega em casa, o cooperador tira a camisa assim, abre os braços assim em cima da cama e fala pra mulher dele assim, ô bem, troca o canal aí que o filme tá ruim. Hoje eu vou trocar o canalzinho pra você, viu, irmão? Quando eu falei assim, ele levantou de novo, o irmão vai descer do púlpito, eu vou descer o pau da cabeça, senta aí. Aí ele sentou outra vez. E eu continuei pregando, irmão. Aí eu olhei pra esposa dele assim, a irmã italianona, de zóio azul, ela olhava pra mim e falei assim. Aí eu falei, a irmã não tá gostando da palavra, não? Cobre com o teu sangue, eu te cobro no porrete aqui. Aí quando eu falei assim pra irmã, eu falei, não é a irmã que troca o canal pra ele? Eu? Tem pedaço, senhor. É a irmã mesmo. É a irmã que muda o canal lá. O diabo lá é colorido, não é preto e branco não. Aí comecei a pregar, irmão, a doutrina, e o povo dava glória e falava assim, fala todo poderoso. Aí o pregador fica mais forte ainda, fica mais crente. O povo dando força, nós fica mais valente. Aí continuei pregando a doutrina. Aí eu acabei a palavra, falei para a irmã, o que Deus deu para mim foi só até aqui. Agora o que faz, Deus vai dar para Davi. Quando eu falei, Deus seja louvado, fui descer e veio o Davi. Mas veio bravo, irmão, queria me bater em cima do pulo. Quando ele subiu pro lado dos irmãos, eu desci pro lado das irmãs. Aí ele olhou assim, ué, por que você passou por aí? Porque não cabia nós dois. Para pregar não cabia? Para pregar estava mansinho, agora você quer bater em mim? Passei por aqui. Mas não pode descer para esse lado não, irmão. Mas por que não? É a escada de emergência aqui, ó. Quando sobe no amor, desce para uma só. Quando quer bater, desce para outra. Por isso que tem duas. Senão tinha só uma. Falei para ele, as irmãs não lê palavra, por que tem duas escadas? Irmão, aí a irmandade caiu num viseiro, igual os irmãos estão aqui. E ele falou assim, mas eu vou pegar o irmão. Não tem problema, não, você pega outro dia. Aí vamos fazer a última oração. Quem Deus deu oração, ora bem ligeiro para nós ter uma reunião com os aqui. Falei, hoje eu vou ficar aqui. Quando dobrar o joelho, passei a mão numa pastinha que eu tenho, ela tá aí, bem petitica assim, e juntei no pé. Quando eu comecei a correr da igreja, o porteiro abriu o braço assim, você não vai passar não. Por quê, irmão? Você vai ajudar a bater em mim? É que o Davi quer falar com o irmão. Falar? Ele quer bater mesmo. Deixa eu ir embora. Falei, irmão, eu vou contar um testemunho pro irmão. Um dia eu estava lendo a Bíblia, eu achei uma partinha que falava assim, o Senhor Jesus operava milagre, maravilha, e embora. É mesmo, irmão? É. E eu também, hoje eu fiz uma obra, eu tenho que sair fora. Então vai logo, então. Aí eu saí correndo, e tô correndo até hoje. Aí, um dia eu estava congregando na igreja mineira, na central, tinha um batismo. Um dia depois, e lá deu um Davi lá por trás da igreja. Eu estava sentado assim, era um dia de batismo, Deus mandou a palavra, chamou as almas lá. Quando terminou o batismo, deu um Davi por trás da igreja, catou pela nuca por trás, ergueu pra cima, saiu unhando meu pescoço e gritando assim, por que você não corre agora? Correr que jeito, você agarrou eu? Irmão, e a gravata serrava o nó assim, e eu saí só com os pezinhos relando o suai da igreja. E a irmandade falou, coitado Zaqueu, vai morrer. Aí eu cheguei lá na frente, olha, pra irmandade ver, né? Hoje vocês passam, Zaqueu é fervoroso, mas já passei cada prova terrível. Aí cheguei lá na frente, o ministério acudiu eu, catou eu, tomou do Davi, falou assim, tá ficando louco? Vai matar o Zaqueu? Ele pregou na carne. Se eu preguei na carne, eu caio e morro. É mesmo? E se eu preguei no espírito, você vai morar junto com o Bortolão. Óbvio com o teu sangue, Senhor Jesus. Medo de morrer danado. Aí levou nossas causas para a reunião, quando foi no dia da reunião do ministério, eu estava lá para participar. Aí o ancião falou para mim assim, ó Zaqueu, você não perde a 28, não, você vai ter uma causa para resolver, o irmão vai ter que assistir a reunião com nós. Eu falei, menino do céu, eu nunca fui cooperador, vou assistir a reunião do ministério, que maravilha, eu tô ansioso para chegar o dia. Rapaz, você vai se perder a liberdade, não quer assistir reunião? Eu nunca entrei lá, quem sabe eu entro uma vez. Aí é nada, mas que Deus ia fazer uma obra comigo. Aí Deus mandou um ancião de Poço de Calda lá e pregou uma palavra assim, hoje eu largo as 99 e vou buscar duas que tá perdida aqui. Aí começou a pregar, apontava o Davi com o dedo e falava assim, você vai pôr a mão no meu servinho? Eu vou pôr a mão em ti. Eu arranco a tua riqueza e dou para ele. E eu, glória a Deus. Eu pego a pobreza dele e dou para você. Eu cumpro, Senhor. Eu andava de bicicleta, irmão. O Davi tinha 3 carros na garagem. Aí quando eu falei assim, o senhor mandou a palavra, terminou a palavra, o Davi me chamava. Só que eu venho aqui porque eu quero dar um abraço. Depois que eu ficar rico, você ficar pobre, eu vou abraçar ele.
Não, mas eu quero que o irmão me perdoe. Ah, mas eu tô pobre aí, deixa eu ficar rico primeiro. Pobre com o teu sangue, Zaqueu, vem logo aqui. Eu quero perdoar o irmão. Então tá bom. Você perdoar eu, Davi, você vai ter que deixar eu montar no cacunda. Lá na porta da igreja eu vou me trepar no cedo até aqui na frente. Irmão, mas é muito feio, eu sou cooperador. Ué, como é que você subiu na minha? Mas é porque eu sou cooperador. Ah, pra carregar o rebocado você serve, né? Agora eu montar no cedo não pode. Aí a irmandade aqui, assim, eu chamei 3 anciãos de testemunha, os irmãos veio, ele perdoou eu perdoei ele. Aí eu mudei para Mato Grosso, agora já contei aqui atrás, irmãos, e voltei a congregar em Limeira. Aí eu fui lá no novo congregar com ele falou para mim assim, olha, mandador Zaqueu tá aqui com nós, vai atender o culto. E eu vou nada, vou ficar quietinho ali. Aí ele atendeu o culto, ele me deu uma palavra. Quando eu desci do culto, ele falou para a irmandade assim, oh, coisa bonita, se a irmandade orar para mim, eu tenho reunião no Brás amanhã, em São Paulo, do Ministério, se eu for levantado para ancião, eu levanto o Zaqueu para o cooperador. Falei, come com o teu sangue, Senhor. O homem não é ancião com a de mata, não deixa não. Irmão, ele não foi para ancião e nem eu para o cooperador, né? Ele já morreu, ainda estou aqui esperando a vaga, não consigo, porque eu mesmo preguei para mim que eu não ia ser cooperador, não sou mesmo. Deus fez essa obra lá em Limeira e está encerrada essa maravilha. Do Elias, meu irmão quer que eu conte a obra do Elias aqui do Paraná, irmão. Tinha um moço do Paraná muito bravo. Essa obra aqui é uma obra bonita, uma cidade aí pode ficar na comunhão que vocês vão gostar. No Paraná tinha um moço valentão, ele batia 10 polícias, batia no pai com a mãe, irmão, e amedrontava toda aquela cidade lá. Aí eu tava dormindo, morava em Limeira, gostava muito de dormir até hoje, gosto. Tava dormindo, o senhor deu um sonho pra mim e levou eu lá no Paraná, na cidade que chama Mandaguari, e falou pra mim assim, meu servo, você vai lá naquela cidade lá, tem um moço que bate no pai, na mãe e 10 polícias, tira aquele espírito que tá nele. Aí eu fui orar, dobrei o joelho, orei, falei, Senhor, como é que chama o moço? Você falou, o moço chama Elias. Olha, o nome é bíblico. Você falou, é. E o pai dele? Não, o pai dele chama Davi. Eu falei, nossa, é bíblico também? Você falou, é bíblico. Eu louvado seja Deus. E apanha? Eu apanho. Ele bate em 10 polícias de uma vez só. Tem misericórdia. E que jeito que é o moço? Olha, ele pesa 130 quilos. Lá eu não vou lá não. Ah, eu só tenho 1,5 metro? Eu vou brigar com o homem desse tamanho. Ah, manda outro crente lá, senhor. Tem misericórdia. Só vai lá que eu vou mandar o espírito embora. Tá bom. Aí falei, acordei minha esposa e falei pra ela, sabe, por que você não vai? Ela, não vou porque o moço é muito grande, bate em 10 de uma vez só. Ah, mas não é feio. Você vai lá, conta as obras pra ele, prega pra ele. Se Deus chamar ele na graça e ele não bater no você, você conta pra igreja. É verdade mesmo. E se ele bater no você também não é feio, não. Você é pequenininho mesmo. Não, eu comecei a rir da minha própria esposa. Que, por que você não vai? Vai logo. Quem apanhar aí, eu não era ela, né? Então vai logo. Aí já roubou meu terno, botei na bolsa. Cheguei lá no Paraná, peguei uma rua lá em Mandaguari, cheguei na casa do Valentão. Quando eu entrei assim, eu bati palma na porta, saiu um irmão forte assim na porta. Eu falei, irmão, paz de Deus. Falei, amém. O irmão me conhece? Eu conheço. Faz 3 anos que eu conheço o irmão. O irmão me conhece há 3 anos, conheço. Então entra, querido. Eu falei, Senhor Jesus, até para apanhar eu sou querido. Eu sei que eu sou querido da Irmandade, não vai para apanhar não. Aí eu entrei e falei para ele, irmão Davi, é o seguinte, eu vim aqui em missão da obra de Deus. E eu queria saber se eu estou na casa certa. Eu vou fazer uma pergunta. O irmão é cooperador? Eu sou cooperador. Então eu estou na casa certa. O irmão chama Davi? Chama. Aí começou a chorar, irmão. Será que o irmão tem um filho que chama Elias, né, irmão? Tem, ele bate no irmão, com a irmã. Aí ele bate, irmãos, aqui. Então hoje, o Senhor Jesus vai dar uma pisa nele. Quando eu falei assim, irmão, a irmã estava lá no quarto e ela ouviu essa voz. Deus mandou uma palavra lá que ia mandar um anjo lá e ia fazer uma obra e libertar a casa dela. Aí a irmã saiu na porta assim e olhou para mim. Falou, Davi, é esse o anjo? Ele falou, é. Mas que anjinho pequeno. Eu levantei em pé. Falei, irmã, eu sou pequeno, mas eu sou grande, eu sou homem também. Não, mas não falei que não é homem. Não é só porque teu filho é grandão. O Senhor Jesus mais igual aquilo, é? Quem que derrubou o gigante? Ela falou, Davi. Então, quem vai derrubar o teu filho hoje é o Senhor Jesus, não é eu não. Ai, mas eu creio. Aí passamos o dia inteiro contando testemunho e eu não vi o Valentão não estava lá. Chegou de noite, irmão, a irmã foi dormir com o irmão e eu fiquei na comunhão. Aí, deu meia-noite, nada de chegar com o irmão, o Valentão lá, e 2 irmãozinhos conversando comigo. Eu ficava nervoso, eu começava a beber café. Lembrar o tamanho do gigante, eu bebia café. Eu sei que tinha uma garrafa de café, o moço não vinha. Eu falei, Senhor, eu vou ter que dormir e o moço não vai aparecer. Aí deu meia-noite e 15, encostou um escorte assim na garagem.
O irmãozinho bateu na minha perna e disse: irmão Zaqueu, você está preparado para apanhar? Eu estou aqui. Aí o meu irmão chegou. Eu falei: Senhor, cobre com o teu sangue, deixa eu ver ele. Aí eu fui lá, irmão, abri o Vitor, assim, só um buraquinho do Vitor, e eu vi o escorte torto. Eu falei: Senhor, eu vou correr. Eu falei: correr? Mas você não é crente? Ah, eu sou crente, mas o moço é grande demais. Pô, fica em paz aí, senta aí, fica em paz. Aí eu fiquei em paz. O moço entrou dentro de casa, assim, veio do meu lado, colocou a mão na minha cabeça, assim, e falou pra mim assim: de onde que você é? Eu sou de Limeira. Ah, você é de Limeira? Sou. E o que você veio fazer aqui? Eu falei: ih, rapaz, é melhor você largar pra amanhã. Ou por quê? Ó, 00:30 já. Nós não faz barulho depois das 10, não. A minha igreja tem doutrina. E você tem que perguntar amanhã cedo. Não, eu quero saber hoje mesmo. O Senhor Jesus me pegou, bom, eu não durmo e nem tosquenejo. Falei: verdade. Irmão, eu botei a mão na cabeça do moço, a minha mão sumiu, que era pequenininha, a cabeçona, assim, da manzura do Zaqueu, um gigante grande. Quando eu pôs a mão na cabeça dele, o espírito pegou ele. O anjo Gabriel desceu e pegou o Zaqueu também. Falou: agora é dois. E começamos a lutar. Aí começamos a lutar com aquele espírito, irmão. Era 00:30. Quando foi 3:15 da manhã, o inimigo saiu do gigante e eu fiquei liberto. Aí o irmão falou pra mim assim: ó, Zaqueu, esse espírito aí é engraçado, ele parece um elástico, sabe? Ele sai bordo. Aí tem misericórdia. Você vai dormir no mesmo quarto, ele na beliche dele. Você deita embaixo assim e ele em cima. Eu falei: ah, pensei que eu tava liberto. Que liberto, porque você vai dormir assim mesmo. O irmão botava a cabeçona assim na cama e falava assim: irmão Zaqueu, conta uma maravilha aí. Eu falei: é melhor contar maravilha que apanhar. Aí eu contava, acabava aquela e botava a cabeçona. Conta mais uma. Melhor contar do que apanhar. E contei maravilha até clarear o dia. Acabou minhas maravilhas, eu contei da Irmandade. Eu não tinha mais, contei da Irmandade também, pouco. Aí amanheceu o dia. Aí o inimigo falou pra mim assim: eu saí do Valentão, mas você vai a pé. E o que tem? Eu vou dando glória a Deus, né? O senhor fez a obra, não apanhei mesmo, tô tudo limpinho, bonitinho. Mas você vai a pé 500 quilômetros. Não é grande coisa, eu tô acostumado a andar a pé, andar de carona, fica em paz. E eu brigando com o inimigo. Aí o irmãozinho falou assim: Zaqueu, eu tô sentindo levar a irmão na rodoviária. Eu falei: ah, vambora. Entrei no escorte dele, levou lá na rodoviária, Mandaguari. Chegou lá, perguntou do horário do ônibus, ele falou assim: ah, só tem ônibus aqui 10 horas da noite. Ah, Zaqueu, 10 horas da noite, agora é de manhã? Eu vou levar o irmão em Maringá. É aqui pertinho, aí dá uns 50 quilômetros. Falei: irmão, não precisa não. O senhor pôs no meu coração assim. Mas como é que não precisa? Você vai ganhar 50 quilômetros e você ir a pé. Mas é verdade, meu irmão, eu preciso sim, vambora. Aí entrei no carro, ele levou eu. Chegou lá na rodoviária, falou que o preço da passagem. A moça disse: a passagem é R$25. Aí, naquele tempo era cruzeiro, hein? É 25. Aí olhou lá, eu não tinha dinheiro, voltei. O irmão virou para trás, foi lá, entrou no carro e eu fiquei em comunhão. Ele foi lá e voltou, falou assim: irmão Zaqueu, eu tô sentindo fazer uma parte pro irmão, mas eu não sei se é Deus, porque eu tava parado na graça. O irmão não vai ficar triste, então eu não sei, irmão, não sei se é carne, o que é. Eu falei: irmão, pera aí, você tá sentindo dar dinheiro pra mim? Eu tô. Então você dá logo aí. Eu tô numa prova de gramado aqui. O inimigo disse que eu vou a pé embora. Falou: não vai mais não. Aí passou a mão no envelope assim, e deu pra mim aquele montão de dinheiro. Eu falei: irmão, é muito dinheiro. Não, é do irmão, pode levar. Deus preparou tudo pro irmão. Eu falei: irmão, mas o pai do irmão vai ficar bravo. Quem bravo é eu, rapaz. Lá não tem ninguém assim braveza, não. Lá quem manda é eu, quem é bravo é eu. Eu já tô manso. Você pode levar tudo isso aí. Se o bravo tá te dando, você pode levar. Então, glória a Deus. Irmão, esse tinha uma fábrica de carrinho de brinquedo, aquilo era uma pensão que se ganhava durante o dia. Eu comecei a contar dinheiro, fui contando. Hoje, o dinheiro de hoje dava uns 800, 900 reais. Eu precisava de 30 só. Falei: meu Deus do céu, isso é uma beleza. Aí peguei o ônibus e fui embora. Cheguei num restaurante, nós paramos para jantar, jantemos e fui embora. Quando eu cheguei em casa, minha esposa veio correndo assim: Zaqueu, e aí? Falei: Deus fez a obra. Nossa, tá bonitinho, né? Falei: toda a vida fui. Ela falou: assim, não é bonito nunca, mas tá assim novinho, quer dizer, não apanhei. Falei: verdade mesmo. Deus fez a obra. Falei: o irmão veio cobrar o aluguel. Falei: chamei lá. Aí ele chamou o irmão, paguei 2 meses de aluguel atrasado. A minha esposa virou e falou assim: por que você não pagou um só? Aí você pagou 2? E agora como é que nós faz? Vamos ficar sem comer. Falei: não, bem, vamos lá fazer compra lá. Você tem dinheiro? Eu falei: vixe, mulher, você não viu nada. Tem dinheiro aqui que não acaba mais. Eu fiz uma compra para 2 meses, irmão, abri uma conta no Bradesco e Deus foi muito bom, foi me abençoando. E eu falei pro inimigo assim: mas você é bolão mesmo. Além de você perder a vitória, eu voltei com a vitória na mão. Aí eu falei pra minha esposa: eu falei: bem, se Deus preparasse para nós umas 5 missões dessa por ano, nós ia ganhar dinheiro para comprar um carro. Cada vez que eu tá com o espírito nós ganhar R$1.000, nós tá bonito. Aí a minha esposa: tem misericórdia. Irmão, Deus fez essa obra também em Limeira e tem abençoado nós. Vou contar só.
Deus fez uma obra, irmão, em Minas Gerais também, na cidadezinha que eu morava, no nome de Borda da Mata. Deus preparou uns irmãos de São Paulo e foi fazer uma visita para mim e falou assim para mim: irmão Zaqueu, nós viemos aqui para orar com o irmão. Aí eu falei: irmão, minha casa é casa popular, de BMH, não dá para nós orar. Nós temos que arrumar uma casa melhor para nós orar. Mas nós queríamos orar com o irmão, de todo jeito, nós não podemos ir embora sem orar com o irmão. Mas então vamos orar. Aí eu fui na casa do porteiro, cheguei na casa do irmão lá, falei: Madão, eu preciso de irmão aqui para nós orar a Deus. Moço, aqui, então vamos orar. Aí dobramos o jeito, oramos, Deus tomou o irmão e começou a pregar uma parte para mim, falava assim: olha, irmão, Deus está me revelando para mim que o irmão, igual o Mardoqueu. Mardoqueu estava sentado na porta da casa do rei e Deus tomou a mão para abençoar Mardoqueu e falou para o rei assim: ó rei, o que você faz para o homem cujo rei se agrada? Aí o rei falou para a mãe: eu colocava Mardoqueu em cima de um cavalo branco e saía correndo nas ruas da cidade e gritando: esse é o homem cujo rei se agrada. Aí o irmão olhou para mim assim e falou assim: eu estou vendo você desse jeito aqui, mas o senhor manda pregar para o irmão assim: você vai montar num cavalo branco e vai sair alguém puxando você na cidade e gritando: esse é o homem cujo rei se agrada. Eu falei: glória a Deus, eu estava aprovado, irmão. Aí aquele irmão foi pregando e virou para mim e falou assim: quer saber de uma coisa? Eu sou o cavalo e o senhor é o Mardoqueu. Eu falei: tem misericórdia, irmão? Não, pode montar aqui. Aí deu as costas para mim, eu trepei sobre o irmão e deu uma juntada assim, ele saiu pulando, eu bati a cabeça no teto da casa e a irmandade começou a rir. Ele falou: assim que o senhor Jesus vai fazer com você. Eu: então pode pular. E conforme ele pulava, eu dava glória ao irmão, né? Aí aqueles irmãos foram embora. Passou uns dias, eu fui na casa de uma Zé Filha, não, falei: aqui, eu já orei com o irmão muita vez, mas o que é que aconteceu lá? Eu falei: que é? Ué, o irmão chamou os irmãos para orar, depois subiu na cacunda do irmão, falei: disse que era o cavalo, e eu era o Mardoqueu, eu tinha que subir, né? Aí eu subi, dei glória a Deus, e o irmão foi embora para São Paulo. Irmão, vou contar uma obra que eu sei no Paraná, irmão. Tinha um irmão meu que era, quando Deus chamou ele na graça, ele era bastante crente, só que ele não queria em maravilha, não. Ele falava assim que a irmandade, que contava testemunho, que viajava muito, missão da Deus, ia só para passear. Eu falei: olha, cuidado que Deus vai provar você. Mas como é que eu não vou em lugar nenhum? Então você vai clamar a Deus, Deus vai mandar você. Aí ele clamou a Deus, irmão, de noite, e teve uma revelação que nós fomos no Paraná, em uma cidade por nome de Paulistânia, onde nós morávamos. E lá, irmãos, quando nós morávamos lá, nós gostávamos muito de brigar na rua, era criançada. E o Senhor tomou ele para nós voltar lá para pregar para um homem que era o São Cristão do Padre, atendia as missas lá. Aí ele falou para mim assim: olha, nesse sonho que eu tive de noite, tinha uma vaca preta que corria atrás de você. Falei: tem misericórdia. Ué, tinha um cachorro preto que corria atrás de você também. Falei: tem piedade? O que é isso? A missão é tua? E a vaca e o cachorro correm atrás de mim? Ué, corria atrás de você. Falei: então tá bom. Aí quando chegou no fim do ano, Deus preparou o dinheiro para nós ir para lá, nós foi. Quando nós foi na rodoviária comprar passagem, não tinha mais passagem para nós viajar. A mocinha falou assim: você não vai conseguir hoje não, a passagem está tudo vendida, final de ano, deixa para vocês ir o ano que vem, sem ser festa. Eu falei: agora não dá para nós, já tem que ir hoje. Nós oremos a Deus para ir na missão lá. A moça não entendia nada aqui, eu falei: Duda, fica em paz, nós vai de trem. Aí nós desceu na estação para pegar o trem. Quando nós chegamos na estação, anunciou no alto-falante assim: senhoras e senhores, não tem mais bilhete, o trem está em excesso de passageiros. Quem conseguir entrar no trem vai de graça. Eu falei: Duda, olha que maravilha, se nós entrar, nós vai de graça. Tem misericórdia, vai embora dormir. Eu falei: não, vamos esperar o trem. Aí tinha um irmão lá vendendo passagem, o irmão veio correndo assim: irmãos, aqui, ó, paz de Deus. Eu falei: amém. Paz de Deus, irmão. Eu falei: amém. Onde que os irmãos vão ir? Eu falei: irmão, nós vamos ir em missão da obra de Deus, lá no Paraná. Mas hoje, irmão, deixa para ir outro dia. Os irmãos não vão conseguir entrar no trem. Sabe quantas pessoas tem aí? Eu falei: tem uns 500 mil, tá vendo só? E esse povo tudo não consegue entrar, irmãos. Se entrar 5 no trem é muito. Então 2 é crente e 3 é criatura. Aí quando eu falei assim, irmão, o irmão deu risada e falou assim: você tem muita fé. Aí você vai ver só, nós só vai embora pro trem passar. Aí, irmão, quando foi 2 horas da manhã, o trem veio, apitando assim, aquele farolzão, cara. O povo começou a correr. E meu irmão era um crente meio malandro, começou a correr também, pra poder pegar o trem. Eu puxei ele pro braço, assim: vem aqui, ó. O crente não corre, não. O crente fica em comunhão e espera o trem parar. Aí ele ficou: mas velho, nós não vamos entrar no trem. Se o trem parar, nós entramos. Você não vai entrar no trem correndo? Aí o trem parou, aquele maquinista deu uma argolona assim pro homem, assim, pegou a argola e desceu o maquinista e deu um abraço pro irmão e falou pro irmão assim: paz de Deus. Ele falou: amém. Faz 2 anos que eu não vejo o irmão. Falei: glória a Deus. Falei: Duda, olha o anjo aí.
vamos lá abraçar ele também. A hora que o irmão sortou ele, eu agarrei ele. Aí eu falei assim, mas quem que é esse homem aí? Não, eu também sou crente, mas Deus. Aí o irmão, só o Zaqueu. Ah, não conheço, mas estou conhecendo. Aí eu já fui abraçando o irmão, nunca tinha me visto, nem na feira. Aí meu irmão veio correndo, falei, Duda, abraça ele também. Duda abraçou ele. Por que é isso, irmão? É que nós queremos uma carona, irmão. Nós precisamos viajar aí, não tem jeito de nós ir. O irmão desceu dessa maquinona no trem aí, nós queremos ver se o irmão leva nós. Não, irmão, esse povo aí não dá pra ir não, mas por irmão tem jeito. Entra aqui pela máquina. Eu falei pro irmão, falei pra você que eu ia? Ei, Zaqueu, eu queria ter a fé que você tinha. Aí nós entramos na máquina do trem e o irmão falou assim, Zaqueu, você não pode viajar aqui não. É proibido, é contra a lei, você já tem que passar no vagão lá. E eu sou o maquinista do trem, você pode ficar em paz. Eu sou chefe dos maquinistas. Meu irmão manda, desmanda. Quem manda o trem é eu, quem manda parar é eu. Então louvado seja Deus, eu mandou o anjo certo. Aí nós foi, irmão, pra entrar no vagão, as criaturas gritavam, aqui não vai entrar ninguém não, cara, não, meu. Aí o irmão olhou pra aquele povo assim, quem fala meu, que sou eu. Falou, vai entrar sim. Se esses dois irmãos não entrarem no vagão, eu paro o trem em Limeira. Eu falei, tudo do céu. Se nós não viajar, até o trem para. Ele falou, é verdade mesmo. Eu falei, esse povo vai bater em nós. Ah, bata lá e corre. Irmão, e ficamos lá na comunhão. O irmão falou assim, aqui eu entro no trem. Aí eu entrei, quando eu passei lá no vagão, as criaturas enfiavam a mão no meu bolso, assim, não cabia a mão dele no meu bolso. Aí eu falava, tira a mão do meu bolso, não tem dinheiro não. Eu passei pro outro lado. Aí meu irmão veio com a bolsinha na mão, tá cheio de dinheiro na bolsa dele. Aí eu falei, Senhor, e agora? Eles vão tomar a bolsa dele. Aí o Senhor falou do meu coração, usa o dom que você tinha, mano. Quando eu era criança, eu era trombadinha. Eu roubava velhinho, eu roubava todo o dinheiro dos velhinhos. E eu gritava, ó o bolso. O povo botava a mão no bolso, eu ia lá e pegava o dinheiro pra mim. Aí eu falei, se eu gritar bolsa, eles vão tomar a bolsa dele. Então eu vou gritar bolso, né? Igual eu gritava quando eu era crente. Aí eu dei um grito, Duda, olha o bolso. Aí, né, jogou a bolsa, eu catei, falei assim, agora pode passar. O dinheiro tá tudo comigo. Irmão, eu tava com o dinheiro comigo, pra rasgar o bolso dele, mas não tinha nada dentro. Tava só papelada no bolso dele. Aí chegou lá, né, foi embora. Chegamos lá em Maringá, ele não queria comprar comida pro Zaqueu, queria que ele fosse viajar sem comer o dia inteiro. Falei, rapaz, não sou de ferro não, nós não pagou passagem? Você é muito munheco, samambaia. Eu falei assim, mas não é, né, tem que economizar, né? Economizar, nós já viajamos 300 km sem almoço, vai comprar marmita pra mim. Ele foi lá, comprou uma só. Falei, Duda, compra duas, nós estamos em 2. Pouca vergonha, vai lá comprar outra. Ele não sei esganado mesmo isso aqui. Aí foi lá e comprou uma grandona, assim, parecia uma panela de mineiro, essa casa bem grande. Aí, irmão, eu peguei aquela comida e comi, e sobrou um pouquinho na panela e guardou pra ele. Falei, isso aqui eu vou guardar pra nós jantar de noite. Falei, que jantar o quê? Tem misericórdia. Eu não vou comer comida velha. Então assim, nós vamos congregar e depois do culto nós vamos preparar a janta pra nós. Tá bom. Aí nós fomos congregar, vamos chegar no banheiro da igreja. Eu falei assim, Duda, é o seguinte, você nunca viajou, a primeira viagem que você faz, eu vou dar uma dica pra você. Quando você saudar uns irmãos que gostam de orar, é facinho você descobrir. Como é que é? Você pega na mão do irmão, você aperta a mão e começa a serrar as madeirinhas. E quando começar a serrar as madeiras da glória, ele gosta de orar. Agora aqui que salda com o dedão aberto assim, ó, você pode cair fora que não tá com nada. É mesmo? É. Então tá bom. Aí ele entrou na igreja, congregou, saltei um diácono, quando acabou o culto, e o diácono falava em língua e grudava na minha mão assim, e falava, Deus vai entrar na tua vida. Aí eu falei, glória a Deus. Irmão, o diácono começou a serrar as madeiras, eu fiquei contente. Aí meu irmão veio correndo, falou, Zaqueu, acabei de saudar o ancião aí. O ancião disse que é para dormir na casa dele. Ele cobre com o teu sangue, tem misericórdia. Tá ficando louca, não vou dormir na casa de ancião, não. Não, eu vou sim. A missão é minha e você vai acompanhar eu. Aonde eu for, você vai. Então tá bom. Aí entramos no carro do ancião, mano. Aí foi. Quando nós chegou na casa do homem, era uma mansão grande assim. As portas tudo de vidro, sabe? As garagens tudo automático. Eu falei, Senhor da glória. Porque esse homem tem de riqueza, eu tenho de pobreza. Não fazia aqui. Aí entramos na casa do homem. Sapato tudo velho, esfolado, irmão. E a irmã falava pro esposo assim, leva isso pra segunda copa. A primeira só, acho que deve ser de ouro, porque a segunda era tudo de vidro, coisa mais linda do mundo. Aí de cima da mesa assim, eu vi o pezinho do meu irmão mexendo, tudo esfolado, contando testemunho pro ancião. O ancião não dava glória, não. O ancião fazia você não sabe da lagoa, pô. Eu não vou contar pra você não. Eu só conto óbvio se der risada e glória, senão eu não conto. Irmão, e o ancião não dava glória. A irmã foi lá na cozinha, arrumou um cafezinho pra nós, trouxe 2 pedacinhos de bolo assim e umas bolachinhas no prato, uma bolachinha turda, que tem um buraquinho no meio, assim, uma rodinha. No saquinho tem um molequinho que faz careta pra gente, assim, tão dura que é a bolacha, sabe? Como se diz, o próprio desenho da bolacha está dizendo, você não vai conseguir comer, tá? Aí eu falei, mas tem um seu munheca, uma bolacha dura dessa. Eu tinha uns dentinhos tudo podre, agora eu tô com dentadura nova, deixaram o Zaqueu bonitinho.
Para mim comer a bolacha, tive que molhar ela dentro do leite lá uns 5 minutos até 10. Aí a bolacha quase derretia e eu comia a bolacha. Aí o ancião virava pro meu irmão e falou assim: o teu irmão não conta maravilha? Meu irmão falou assim: ele tem muita obra. Aí eu virei pro ancião e falei: tem nada, tá tudo com ele aí. Eu sou novo de crente. E, irmão, as maravilhas estavam tudo comigo, mas não contei nenhuma porque ele não dava glória. Ele só fazia um prazo. Se você não der glória, não conta não. Aí terminamos de comer a bolacha lá, tudo. O irmão falou assim: agora, irmão, tem quarto aqui para os irmãos dormir. Tem suíte aqui. Meu irmão falou assim: o que é suíte? Pai, suíte não é coisa de comer não, pai, é banheiro. Pai, é mesmo? Ele não comeu bolacha porque estava dura. Aí fez comer o banheiro do irmão, sabe que era coisa gostosa. Aí é a caipirão mesmo da roça. Aí nós entrou lá, ficamos lá no quarto do irmão, dormimos lá, tomamos banho e tudo, dormimos. No outro dia nós tínhamos que ir embora. O irmão falou para nós assim: ó, Zaqueu, se vocês entrar aí e esquecer alguma coisa, vocês não vão conseguir sair, porque a casa aqui é automática. Se esquecer a cinta, fica sem cinta. Não, pode ficar em paz, não vai esquecer nada. Levantou de manhã, nós saímos correndo para não perder o ônibus. Quando tá lá no meio da rua, nós dois com a casa caindo. Aí eu falei: ó, 2 Mazarop, tá vendo? O irmão avisou que não é para nós sair. Irmão, aí larguei uma cinta lá, comprei uma cinta de R$1,99, aquelas verdinhas de plástico, marrei na cárcere e vamos embora. Aí chegamos lá na missão lá que Deus deu. Aí tinha minha sobrinha, tava tratando das vacas lá, né? Tinha uma vaquinha preta lá. Tava dando milho pra vaca. Tão mansinha que a vaca era, que a menina dava o milho na boca da vaca. Mas quando a vaca me viu, irmão, cada arena catou a vaca, começou a correr atrás de Zaqueu. E corria, eu corria da vaca, e a vaca corria atrás de mim, eu virava em roda. E o meu irmão gritava assim: a missão cumprida, Zaqueu. Eu falei: tem misericórdia. E lá no Paraná tem umas casas que a porta é aberta, de cima e embaixo, vocês irmãos já viu? De madeira. Aí eu vi que a porta metade aberta, metade fechada, eu falei: ah, é por aqui mesmo, né? A vaca vai me pegar, eu entro aqui. Aí eu pulei dentro da casa do parente, o cachorro tá embaixo da mesa. Cachorro preto assim, mais ou menos, grande. Abriu os dentão e não te conheço. E começou a latir, mano. Eu abri a tramela da casa e comecei a correr. E o cachorro queria catar o Zaqueu do jeito. Aí meu irmão gritava assim: Zaqueu, a missão cumprindo, a vaca e o cachorro. Eu olhei na cara dele, eu pensei: por que você não joga no bicho? Né? Aí, porque eu já tinha corrido mesmo daquele monte de vaca lá, tudo. Aí Deus guardou eu. Aí, irmão, fomos lá, pregamos pro São Cristão, lá no Centro Evangélico dele, e nós foi embora. Nem congreguei, nós não queríamos nem congregar. Pegamos o ônibus, fomos pra Marília. Chegamos lá em Marília, nós precisávamos viajar de novo, sem condições, tinha que pegar o trem. Aí eu cheguei assim no trem, assim, perguntei pro casal de velho: olha, não tem jeito de eu entrar no trem, que o trem tá muito cheio, eu posso entrar pra janela? Aí o velho: se você conseguir, você pode. Só que é tão árduo o trem, mano, que eu com a mão erguida assim, não conseguia pegar na janela. É muito árduo, eu tenho 1,5 m e a janela é de 1,80 m. Eu falei: pra mim entrar que eu vou ter que dar um pulo. Aí eu afastei isso daqui no João Rubinho, assim, fui correndo, voei de ponta cabeça, mano, caí no colo dos velhinhos. Ô moleque sem educação. Moleque não, eu quero viajar, rapaz. Sabe que eu não alcanço aqui? Eu pedi licença pra pular primeiro. Aí eu olhei lá atrás, o meu irmão tá com as perninhas de fora, no outro vagão lá. Tava entrando também. Aí o senhor libertou nós. Sei que nós foi no Paraná e voltemos, não pagamos nada de trem, né? Foi de graça, voltou de graça. Né? E enfrentamos lá onça, cachorro, tudo que era lugar da arena, nós enfrentou, mas Deus guardou nós também. E deu ser essa obra no Paraná aí, irmãozinho. Profeta. Já contei. Agora eu vou contar uma obra de fé que eu sei, que eu já contei bastante obra engraçada, então eu posso contar alguma obra de fé. Deus fez uma obra em Limeira, irmão. Na época eu estava congregado numa congregação, a chama Vila Mesquita em Limeira. Essa obra é mandada para o Paulo Ficar, que é uma obra muito bonita, Deus fez. E naquela noite, que eu estava congregado, terminou o culto, tinha mudado uma família de mineiro para lá, de Belo Horizonte. E o irmão mudou para lá e falou assim para mim, assim: irmão Zaqueu, hoje o irmão vai na minha casa para nós orar. Eu falei: irmão, tá muito tarde para ir na casa do irmão, mas vai fazer assim, eu vou amanhã mais cedo e nós cantamos hino, nós ora a Deus e dá glória. Eu falei: não, irmão, vamos hoje mesmo. Para Deus operar não precisa muito tempo, não. Deus faz obra com 5 minutos. Aí o senhor visitou meu coração e falou assim: meu servo, eu não preciso nem de 5. 1 minuto eu faço a obra. Eu falei: irmão, agora dá para ir. Aí eu chamei a minha esposa, meu irmão carnal, e era crente na época, agora não é mais. Chamei a esposa dele, irmão, e Deus deu 3 filhos para mim.
e deu 4 pro meu irmão. Então quando nós saímos fazer uma visita, nós não levava ninguém não, nós levava uma creche de criança, catando para meio da rua para não cair carro, passar em cima. Irmão, nós não convidávamos mais nenhum irmão. Aí nós ia aí no caminho assim, a irmã Nira olhou para mim assim, falou assim, irmãos, aqui eu tô sentindo os irmãos aí na minha casa para nós orar, mas eu queria fazer um cafezinho pros irmãos lá, não tem açúcar, o irmão vai ficar provado nós orar só. Eu falei, não, nós não vai lá para comer, beber não, nós vai fazer uma oração, fique em paz. Quando eu falei assim para a irmã, não, fique em paz, o senhor visitou meu coração, eu falei essas palavras, o senhor falou para mim assim, você crê que eu opero? Eu creio, fala para ela fazer um café lá que eu vou adoçar água. Quando eu falei assim, meu irmão olhou para mim e falou assim, Zaqueu, eu não brinco com Deus não. Eu falei, não, mas eu não tô brincando. Eu falei, é verdade. Aí quando eu falei com as palavras, nós entramos na casa da irmã e oramos a Deus. Levantamos da oração, encerrei a oração para ir embora. A irmã encostou assim na beira do armário e falou, Senhor, e a obra? Tu disse que seu Cristo operava e a maravilha. O Senhor falou no coração da irmã, a obra quem faz sou eu. Passa a mão na chaleira aí, bem grandona, e enche ela de água até derramar. Quando estiver derramando, você põe o pó que eu vou fazer a obra. Manda o meu servo sentar. Aí a irmã passou a mão na chaleira, irmão, colocou o pó, ligou o fogão e começou a dar glória a Deus. E falou, irmãos, aqui eu sento aí com o irmão Dudu. Eu senti de fazer um cafezinho pros irmãos. Meu irmão levantou meio assustado, falou, o quê, irmã? Sem açúcar? Sem açúcar. Tem misericórdia, olha, o chá de joelho tá bom. Levantou, irmão, catou a esposa dele e começou a correr. E quando um crente não crê, ele atrapalha os outros. Deus operar milagre. E conforme ele corria, a irmã passou a mão na chaleira e começou a dar glória. E colocou a água no fogo, foi dando glória, foi falando em língua. E Deus tomou a irmã num cântico espiritual. E eu falei, Senhor Jesus, se no coração da irmã não tiver fé, no coração do meu irmão que não tem. E quando eu falei assim, ele gritava lá fora, irmão, e a irmã coando o café. Quando ela terminou de coar, que provou, o café estava doce. Aí Deus tomou a irmã em língua, irmão, e ela vinha dando café para as crianças. As crianças tomavam café, Deus batizava com a promessa. O que não batizava, dava glória a Deus. E o meu irmão lá no meio da rua, assim, escutou aquela obra que Deus fez, falou para a esposa dele, vamos voltar lá? A festa tá boa lá, vamos voltar? Vamos. Aí veio correndo e ponhou o pé na porta, olhou para mim e falou assim, meu irmão, o que Deus fez? Ah, Deus adoçou o café da irmã. Ah, então também quero um copo, então. Vai mandar um copo de café para mim? Ah, não, irmão, irmão. Ele bebeu o café, olhou para o céu. Senhor Jesus, me perdoa. Ó, meu irmão, esse café tem virtude. Ele foi adoçado com açúcar do céu. Enche outro copo aí, eu vou tomar 2. A irmã olhou na cara dele e falou, Tomé, toma 3 para você crer que Deus opera. Irmão, quem não cria, está crendo até hoje, irmão. Ele pereceu, perdeu a graça de Deus. Tocava cainete na congregação e trocou a graça de Deus porque não creu na obra. E o irmão Zaqueu creu, eu creio que a Irmandade também crê. Irmão, Deus aumentou nossa fé lá em Limeira e está aumentando a fé da Irmandade aqui hoje também. Deus fez uma obra em Minas, irmão, numa construção de igreja. Deus preparou. Nós estávamos construindo uma igreja em Toco do Mujinho. Os irmãos falaram assim, mas aqui o irmão vai buscar os irmãos para nós trabalhar na obra de Deus. Tá bom. Aí cheguei em Limeira, irmão, e marcava o nome do irmão, o nome de outro. Aí veio um moço assim, barbudo, meio cabeludo, parou perto de mim e falou assim, pra onde que os irmãos vão? Nós vamos trabalhar na obra de Deus lá em Minas. Ah, então também vou também. Marca o nome dele. Como é que você chama? Ah, meu nome é Paulo. Aí marcou o nome do Paulo, irmão, e nós foi embora. Aí pegamos o Paulo, o irmãozinho me chamou do lado assim e falou, aqui você vai levar esse moço aí? Eu falei, vou levar ele. Esse moço é traficante, é perigoso, a polícia procura ele. Deixa ele. Eu falei, irmão, mas ele é pedreiro ou é traficante? Olha, irmão, ele é pedreiro e traficante. Então nós vai levar ele. Porque nós precisamos de pedreiro, não é de traficante. Aí colocamos o moço na perua, irmão, e nós foi embora. Quando nós estávamos chegando lá, a perua ficou ruim. Aí tinha hora que a perua levava nós, tinha hora que nós levava a perua. E o moço empurrava e dava glória. E falava, vamos, irmão, empurra que nós temos que chegar logo. Aí nós chegamos lá, trabalhando. No outro fim de semana, nós voltamos a buscar os irmãos de novo. Quando nós chegamos lá, irmão, o irmão estava com o cabelinho cortado e a barbinha feita. Falei, irmão, como você está bonito? Ele falou, olha, o mais bonito é a obra que Deus fez. Eu fui assistir um batismo e Deus chamou na graça. Aí o Senhor falou no meu coração assim, se você não levar o traficante, Deus não chama. Mas se você colocar numa perua Kombi com os irmãos e dar glória a Deus, Deus chama na graça. E assim Deus tem feito. E tem feito muitas obras, irmão. Lá Deus fez uma obra um dia lá também. Nós estávamos trabalhando, nós precisávamos buscar uns pintores. Eu fui congregar lá na Alvorada, em Jandira, em São Paulo. Cheguei lá, congreguei com o Alfredinho e ele falou assim para mim, mas aqui você conta umas obras para nós hoje. Eu levantei e contei umas obras para a Irmandade, irmão, e cobrei da Irmandade que eu precisava de 5 pintores para nós pintar a casa da irmã Afonso.
Aí quando terminou o culto, Deus preparou uma perua Kombi, irmão, com 12 pintores. Falei, louvado seja Deus. Aí nós descemos para trabalhar. Chegamos lá na construção, irmão, começamos orando a Deus e começamos a trabalhar. Dali a pouquinho o irmão caiu da escada, e os irmãos veio correndo e falou assim para mim, irmão Zaqueu, o irmão Dair caiu da escada. Falei, machucou? Falou, machucou. A hora que eu fui pegar o irmão, ele estava falando em língua. Falei, irmão, o que aconteceu? Irmão, não aconteceu nada. Quando eu caí da escada, 3 metros de altura, Deus me selou com a promessa. Glória a Deus. Aí veio um irmão e falou assim, irmão Zaqueu, eu queria cair da escada também. Falei, não, irmão, fique em paz. Deus batizou ele, você pode quebrar a costela. Aí, esse Deus é bom. E Deus fez essa obra com nós lá. E Deus tem feito muita obra, irmão. Nós precisávamos de uns irmãos para terminar a congregação lá. Os irmãos me cobrou e eu precisava terminar aquela igreja para mim ir embora para o Rio de Janeiro. E eu fui buscar pedreiro de novo. Aí eu passei em Limeira, congreguei com os irmãos e pedi lá no São Francisco que Deus preparasse para mim menos uns 10 pedreiros. Deus preparou uma perua Kombi, irmão, e os irmãos falaram, nós vai semana que vem. Aí eu fui para São Paulo outra vez. Cheguei lá em Jandira, congreguei com o Fredinho de novo. O Fredinho pedi de novo pedreiro, Deus preparou mais 12. Falei, louvado seja Deus. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, irmão, e congreguei lá em Resende. Cheguei em Resende e falei para a Irmandade que eu precisava de 20 pedreiros. Deus preparou 28. Irmão, quando foi no fim de semana, nós foi contar os irmãos. Só irmão para trabalhar, tinha 57 irmão, e 9 irmãos para cozinhar. Aí foi aquela maravilha. Trabalhamos, o serviço que nós ia fazer em 2 meses, nós fez em 3 dias. Aí pintamos, colocamos vitrô na igreja, passamos massa fina, colocamos o piso na congregação, no tanque de batismo, deixamos um jeitinho de pintar e fazer a abertura da igreja. Aí quando Deus preparou de tarde, Deus fez a obra, o irmão falou para mim assim, Zaqueu, onde que nós vamos dormir? Dormir onde Deus preparar. Mas o piso da igreja está mole, irmão. Vou levar os irmãos para dormir no colégio. Aí fui lá no colégio, tudo fechado, já jeito. Fiquei provado, irmão, dei uma olhada para baixo, assim, achei. Delegacia de polícia. O senhor põe meu coração, vai lá. Vai fazer o que em cadeia, senhor? Vai lá na cadeia. Aí eu fui, irmão, cheguei lá e falei com a polícia assim, eu tô com um monte de pedreiro para dormir, não tem lugar. Eu não sei o que eu faço, rapaz, tô numa prova danada aqui. Falei, eles são crentes? Tudo crente da minha igreja. Quantos que são? 57 irmãos, fora irmã. Se você deixar as irmãs lá, você pode trazer só os homens. E eles dormem aqui na cadeia mesmo. Essa cadeia aqui foi feita já faz 2 anos. Nunca foi inaugurada. Ninguém briga aqui. E traz eles pra cá. Tem 4 celas aí. Cada cela dormia 10, 12 irmãos. E aí no outro dia saiu um comentário na cidadinha. A delegacia foi feita a abertura ontem, inaugurada. Mas quem que inaugurou ela? Os crentes da congregação. Glória ao nome do Senhor. Dormiram tudo na cadeia, irmão. Mas Deus fez a obra, não ficou ninguém preso. E tinha o polícia que estava lá, nosso irmão na frente, estava parado. Aí os irmãos continuou pregando a palavra para ele. E ele foi até congregar com nós. Deus fez essa obra. Fez muitas obras bonitas, Deus tem operado. Irmão, Deus fez uma obra em Borda Mata, eu vou contar. Uma obra de prova que eu passei. Só que é obra que Deus fez. Aqui tem uns irmãos de Limeira aqui, eles conhecem o irmão. Irmão, eu passei uma prova lá em Minas que a minha irmã, ela é crente, mas ela é crente fraca, está tudo atrapalhado. Então a minha irmã, assim, cada quarto que ela tem, que ela mora, ela tem uma televisão. E máquina lavar roupa nem se fala. Então ela tem máquina que lava, máquina que enxuga, tem máquina que lava o prato, enxuga o prato, e eu não tenho nada disso. Irmãos, e eu passei uma prova lá com esse negócio de luz, né? Que eles mandavam a minha luz muito alta. E cada mês que passava, a luz vinha alta. Aí eu falei com o homem, engraçado, né? A minha irmã, que é uma crente parada, tem televisão, tem tanta coisa na casa dela, pra ela só vem R$30 de luz. E eu que só tenho a esposa, os filhos, o chuveiro, vem R$70, 55. Você não tá mandando a luz errada, não? Você tá mandando a luz da minha irmã pra mim, a minha pra minha irmã. Falei, não, é sua mesmo. Acho que a sua casa tá errada. Mas quando passou 3 meses, eles cortaram minha luz. Aí eu fiquei no escuro, aí a minha esposa falou pra mim assim, bem, cortaram a luz. Eu falei, mulher, fique em paz. Pode cortar a luz da terra. Se não cortar do céu, nós dá glória a Deus. Então tá bom. Aí passou um mês, irmão, eu não consegui pagar. Passou outro mês, também não paguei. Aí passou outro mês, também não consegui pagar. E foi passando o mês. Quando deu 4 meses e 20 dias, a minha esposa olhou pra mim assim, você não vai pagar mais a luz, não? Eu falei, não, já acostumei a dormir no escuro mesmo. Não conseguimos pagar até hoje, pra que pagar? Fique em paz. Aí a minha esposa falou pra mim, mas é engraçado, né? Quando Deus abençoava nós, nossa casa era cheia de profeta orando. Agora que nós não tem nem luz pra dormir, não tem luz pra tomar banho, fazer nada, não vê um filho de Deus aqui. Tá bom, os irmãos esqueceram de nós na hora certa. Fique em paz. Quando nós conversávamos assim, irmão, buzinou um carro lá fora. Aí a minha esposa falou assim, acabamos de falar mal dos irmãos, chegou o irmão. Eu falei, tem misericórdia. É mesmo. Aí ela saiu lá fora, olhou e falou assim, eita bem, é o Tuta. Ela foi, glória a Deus.
Que isso? Esse irmão é rico. Ué, dá glória a Deus, mulher. Pra que vir pobre aqui? Nós tá provado? Tem que vir rico. Ah, eu vou correr. Você quer correr, você corre. Eu vou receber os anjos. Aí eu saí lá fora, o Tuto me deu um abraço. E falou assim, irmão Zaqueu, eu vim aqui fazer visita. Falei, irmão, eu também. Eu queria que o irmão levasse eu onde tem uns crentes mais provados. Ih, você já chegou já. Irmão, 4 meses, 20 dias sem luz, eu ia levar para outro canto, é aqui mesmo. Aí ele entrou pra dentro, você posso tomar um banho na casa do irmão? Pô, até 2. Aí era tempo de frio, ele entrou lá e ligou o chuveiro, a água caiu nas costas dele, ele tem uma vozona grossa assim. Irmão Zaqueu, tem misericórdia, queimou o chuveiro do irmão. Falei, queimou a casa inteira, irmão. Nós tava sem luz, fazia um monte de mês já. Aí ele um dia só tava reclamando, irmão, nós tava tomando banho gelado direto. Aí no outro dia, ele não via a hora que acabava a noite pra ele ir embora. A irmã olhou pra mim e falou assim, irmão, eu nunca dormi no escuro. Falei, glória a Deus. E aqui não tem bicho não, né? A única coisa que tá aqui é uns ratinhos. Tem misericórdia, irmão. Ir no escuro? Falei, no escuro. Nunca mais eles foram em casa passear de medo. Mas Deus é bom. Guardou nós também. E eles dormiu com nós lá. No outro dia cedo, irmão, a hora que eu acordei, o irmão Tuto tinha ido embora. E eu corri na mesa, a hora que eu olhei, tinha um checão lá de R$200. Eita, beleza. Fui lá ver, a minha luz era 190. Sobrou só 10 conto. Ah, tá bom. Paguei a luz ligou e nunca mais fartou. Aí, dali uns dias chegou lá em casa uma firma que instala telefone e não falaram nada pra mim, não. Treparam no poste lá, começaram a puxar fio pra lá, fio pra cá. Eu falei, escuta, o que é isso aí? Isso aqui é um telefone que nós viemos instalar. Eu falei, rapaz, eu não tenho dinheiro nem pra pagar a luz ou pagar telefone. Vai instalar isso pro outro canto. Por que isso, rapaz? Isso aqui nós faz o serviço quando pede. Nós estamos aqui em hora da firma, não pode estar. É aqui o endereço. Você não chama o Luiz Carlos da Costa? Ele chama. É aqui mesmo. Ô, Senhor, tem piedade. Eu não tenho tempo de ganhar telefone, não. Eu fiz um pedido, irmão, quando eu tava bom de bolsa. Aí a coisa apertou, veio o telefone depois. Quando eu tava ruim, o telefone veio. E aí eu não queria mais. Falei, agora você tem que receber, que nós não vamos voltar com isso pra trás, não. Aí instalaram o telefone lá e eu fiquei contente. Aí paguei pra eles uma gorjetinha e fiquei com o telefone usando. Passou uma semana, minha irmã tava dormindo de noite, acordou assustada. Só falou pra ela assim, pega esse carro que você tem e dá pro teu irmão. Aí ela tinha um carmanguinha velho, correu lá em casa e falou assim, ó Zaqueu, eu tava dormindo, Deus mandou desse carro pra você. Ah, Deus mandou, tá logo. Aí deu o carro pra mim e foi embora. Aí no outro dia o vizinho falou pra mim assim, Zaqueu, é engraçado, né? Você tá aprovado esses dias aí, não tinha dinheiro nem pra pagar a luz. Agora você tem carro, tem telefone, tem luz. Como é que faz pra servir a Deus assim? Vai, irmão, assim, aqui é o seguinte, a gente fica aprovado 4 meses e 20 dias. Aí quando clareia tudo de uma vez só. Aí vem luz, vem carro, vem telefone, entendeu? A esposa já é bonita mesmo, aí é uma beleza pura. Aí ele deu risada. Irmão, aí nós ficamos dando glória a Deus. E eu fiz uma obra com nós lá, em Borda Mata, eu vou contar essa obra pra vocês lá em Borda Mata. Quando eu mudei pra lá, Deus tomou uns pregadores e falou pra mim assim, mas aqui eu vou preparar uma casa por irmão aqui nessa cidade aqui. E eu olhei pra minha esposa e falei, engraçado, né? Nós não temos dinheiro nem pra pegar uma circular, imagina ganhar uma casa. Esse profeta pregou tão errado que se ele soubesse, ele ia embora agora. Irmão, e os irmãos pregou e foram embora. Aí passou uns 2, 3 meses mesmo, eu trabalhava vendendo salgadinho na rua e encontrei um irmão. O irmão falou pra mim assim, mas aqui você não quer comprar minha casa? Aí eu primeiro fui orar com o irmão. Chegou lá, o Espírito pegou a esposa dele, Deus libertou ela. E a irmã brigava que tinha que limpar a casa de ré, que a casa era muito pequenininha. Eu falei, irmã, é de marcha ré, mas é da irmã. E eu que tenho uma grandona lá, né, minha? Mas eu não gosto dessa casa, é muito pequena demais. Eu falei, irmã, fica em paz. Aí a irmã não queria a casa, chupou meu coração assim, deixa ela brincar, a casa é sua. Eu vou dar essa casa pra você. Eu falei, então tá bom. Aí eu comprei a casa do irmão e eu tava pintando a casa, tudo bonitinho. Chegou um cara da imobiliária e falou assim, você comprou essa casa aí com ordem de quem? Pai, com ordem de Deus. Eu busquei a palavra, Deus mandou comprar. Você sabia que eu sou encarregado das casas populares? E para comprar uma casa aqui tem que falar comigo? Não sabia não. Você não pode entrar nessa casa não. Eu falei, Senhor, agora tem misericórdia. Agora já comprei. Não, dá o documento aí. Prendeu o documento da casa. Eu fiquei sem documento. E sem chave também. Aí eu fui em Limeira. Deus preparou, fui em Limeira. E eu estava aprovado, irmão, muito provado. Deus preparou de eu ir orar na casa do irmão João, que está aqui com nós. Aí nós estávamos orando na casa dele, e Deus tomou o irmão João na revelação e falou assim para mim, assim, irmãos, aqui você crê que eu estou vendo um moio de chave caindo na mão do irmão? Eu creio. Então você pode ir embora, que dentro de 15 dias tem uma chave abrindo uma porta na tua vida. Irmãos, ele não sabia de nada, ele está aqui hoje, não sabia de nada. Aí eu contente, falei, Deus que abençoe, irmão. Catei, irmão, meu dinheirinho e corri embora. Cheguei lá em casa, fui para minha esposa, orei com o irmão lá, a porta vai abrir. Então tá bom. Aí fui lá falar com o homem. Cheguei lá, falei com ele, ó, senhor João, eu vim aqui, senhor Antônio, para mim, o senhor dar logo o documento da casa, a chave, ó, você não conseguiu não. Eu fui falar com o padre disse que você é pregador, e pregador
toda a sua igreja, não pode morar lá. Falei, mas o irmão meu da minha igreja morava lá. Ah, mas ele não pregava para os outros, ela ficar pregando, o padre disse que você não pode morar não, que você não vai morar lá. Aí eu falei, olha, o negócio é o seguinte, você fala para o padre que amanhã de tarde eu vou vir buscar o documento aqui, você vai ter que me dar. Eu vou orar a Deus e Deus vai preparar. Ah, não precisa orar não, que já está decidido já. Então tá bom. Aí eu cheguei em casa, chamei minha esposa para orar, eu dobrei o joelho, era meia-noite, 1h da manhã, eu ajoelhei. E aquele homem não dormia porque eu apresentava ele na mão de Deus. Eu fiquei até 5h da manhã orando para ele. Eu falava, Senhor, abençoa o São Antônio, que cuida da casa popular. Tira o sono dele. Não deixa ele dormir não, Senhor. Arranca o sono dele. Castiga ele, Senhor. Faz ele ir no banheiro um monte de vezes, Senhor. E fui orando pro homem. Aí no outro dia eu voltei lá. Cheguei lá, um taco, zoião vermelho, assim, igual a laranja. Aí eu falei, bom dia, São Antônio. Que bom dia, o quê? É mau dia? Por que é mau dia? Passei a noite acordado. Maravilha, pai. E eu orando por você. O quê? Eu orei por você de noite. O que você pediu pra mim? Falei, eu pedi pra Deus tirar o sono. Então toca o documento pra chave e vai embora logo. Eu preciso dormir hoje. Falei, glória a Deus. Eu fui lá e entrei na minha casa. Aí entrei na minha casa, Deus preparou, né? Nós pintou ela de cor de abóbora, foi mais bonito do mundo, né? Cor de rosa. E aquela maravilha. E era 2 cômodos só, mas servia. Nós dormíamos tudo numa cama só, mas era Deus. Aí Deus preparou um dia, nós estávamos lá orando, e chegou uns irmãos lá, queria orar comigo. Aí eu falei para os irmãos, não tem quarto para dormir não, mas vamos fazer o seguinte, as crianças vão dormir na cama e nós vamos dormir de joelho. Ah, como é que dorme de joelho? É orando a noite inteira. Cobre com o teu sangue, nós viemos de São Paulo sem dormir. Ah, não vai ter jeito não. Só dormir em guarda-roupa em pé, porque não tem cama. Aí não amanheceu orando, irmão, e os irmãos pregou para mim que o meu filho ia ter um violino. Ia ganhar um violino, eu ia comprar um violino para ele ia ser músico. Eu falei, esse irmão é maluco mesmo, eu não tenho dinheiro nem para pegar circular. Eu comprei essa casa agora para comprar violino. Mas aí eu fui trabalhar em Campinas e entrei numa casa de violino e fiquei olhando. Desceu uma irmã lá e você é crente? Você sou da congregação. Então a paz de Deus, irmão. Ô, bem, tem um anjo aqui. O irmão desceu. Quem irmão é? Sou de Minas Gerais. Você veio comprar violino? Falei, só se for a corda do violino. Não tem dinheiro? Aí, como é que é o irmão? Nós chamamos Zaqueu. Aí levou para congregar, Deus me deu uma palavra lá em Campinas. Terminou o culto, voltei para casa dele, posei no outro dia, irmão. Ele foi lá, qual o violino que o irmão gostou? Então, eu gostei desse aí. Então, pegou o violino e falou assim, quanto que botei no bolso? Falei, tem 5 reais só. Então dá os 5 reais. O violino é seu. Comprei o violino por 5 reais. Falei, eu não comprei, Deus preparou. Tá não. Aí fiquei com o violino, cheguei lá dentro do meu filho. Aí Deus foi fazendo essa obra com Deus. Quando foi um dia, irmão, Deus já estava tudo contente lá. A minha esposa estava chorando muito. Eu falei pra ela, por que você está chorando? É porque a vizinha aí disse que nós roubou a toalha dela. Agora que nós estamos contentes com a casa. Eu nunca roubei nada, estou tão provado. Eu falei, mulher, fique em paz. Vamos pôr essa mulher na mão de Deus. Era mulher brava, não sabe brigar com os outros. Eu falei, nós vamos orar, Deus, fique em paz. Aí eu trabalho com salgadinho, irmão, e eu saí na cidade lá, peguei uma encomenda de salgado e vim em casa e fiz um salgadinho pro irmão. Fiz 500 salgados, 1000 salgados. Aí o irmão precisa, aqui eu encomendei só 500, eu não encomendei 1000. Então o que passou aí, eu não vendo para outro, eu vou levar só o que eu pedi. Tá bom, irmão. O irmão levou os 500, sobrou uns 200 salgados lá. E as minhas crianças estavam enjoadas de salgado. Eu disse, senhor, e aí, o que eu faço com esse salgado? O senhor falou no meu coração assim, leva essa bandeja lá no quarto, lá e ora, e prega pra esses bolinhos aí. E você dá pra mulher brava comer. Na hora que ela comeu, o governo dela. Tá comigo mesmo. Botei a bandeja de bolinho na cama, e danei pregar em cima daquelas coxinhas. Acho que eu cuspi tudo nas coxinhas. Mas preguei e falava, Senhor, põe virtude na coxinha. Faz a mulher comer a coxinha, converte a mulher. E preguei nas coxinhas, irmão, e gritei. Ô, dona Iná, ela saiu com um pedaço de pau, assim, nós dávamos 2 metros de altura. O que é, crentinha? Quando ela engreou o bambu pra cima, você me dá uma bandeja de coxinha pra senhora. Meu Deus, me perdoa. Ai, eu adoro salgado. Falei, então tá bom. Aí ela me bateu, eu fui com salgado pra ela. Aí ela comeu as coxinhas, olhou pra mim assim. Falei, o senhor me perdoa, o senhor é um homem muito bom. Irmão, nós viajava, aquela mulher passou a ser a melhor vizinha que nós tínhamos. Aí o senhor falou no meu coração assim, também ela comeu com as coxinhas, se cuspiu tudo em cima, por isso que ela é boazinha desse jeito. Eu sei que nós viajava, a mulher tratava do gato nosso, do cachorro nosso, nunca deixou nossa criação com fome. E quando chegava o irmão lá em casa, nós estávamos viajando, falava assim, o Zaqueu não tá aí não, mas pode dormir aqui em casa mesmo. Levava os irmãos para dormir na casa dela, não deixava um irmão pro terreiro. Irmão, e quando não levava, encomendava os irmãos na casa dos crentes onde moravam. Só tem mais irmão aí que do Zaqueu, aí eu levo vocês lá. E entrava no carro do irmão, ela com mulher, e levava os irmãos lá na casa dos irmãos para dormir. Irmão, o senhor tomava o coração da mulher que não podia nem me ver na minha frente para fazer caridade para mim. Deus é muito bom, fez essas obras com nós. E Deus tem feito muita obra. Mas tem o irmão João aqui,
Tá sentindo de contar uma obra? Tá sentindo, irmão João? Contar uma obra para Irmandade? Tá sentindo sono? Não. E Deus tem feito muita maravilha e tem operado muita obra. E é o que Deus dá de contar para Irmandade nessa noite. Não, Deus fez uma obra em Angra dos Reis. Vou contar só mais essa que eu vou encerrar. Em Angra dos Reis, Deus fez uma obra quando eu mudei lá. E tinha um irmão que morava perto da minha casa. E eu falei assim para minha esposa: Deus precisa fazer uma obra para nós glorificar a Deus. Aí a minha esposa disse: vamos clamar que Deus faz. Aí do lado da minha casa mora uma família de crente. E a irmã falava para a esposa dela: o tanquinho queimou, nós podíamos arrumar o tanque. Quando a irmã falava assim, eu chupava meu coração: vai lá visitar a serva de Deus. Aí eu fui, irmão. Quando eu passei a rua assim, cheguei na casa da irmã, entrei pra dentro. A irmã falou assim: Zaqueu, meu tanquinho tá queimado. Nós vamos orar pra irmã. Vai orar, pá? Mas primeiro a irmã vai encher o tanquinho de água, porque o tanquinho da irmã não queimou, não. Queimou, irmão Zaqueu? Não queimou nada, pode encher de água, no nome do Senhor Jesus. A irmã encheu o tanquinho de água. Não, eu coloquei a mão no tanquinho e falei assim: tanquinho, no nome do Senhor Jesus, funciona agora. Quando eu liguei ele, o tanque funcionou e está funcionando até hoje. Aí eu contei essa obra lá em Angra dos Reis, numa igreja, terminou o culto, veio uma irmã correndo, falei assim: irmão Zaqueu, irmã eletricista? Falei: não, por quê? É que meu tanquinho está queimado. Falei: tem misericórdia. Deus tem feito essas obras com nós, né? Deus tem feito essas obras para aumentar a fé nossa, sabe? A gente não tem nada, né, irmão? Não é nada. Mas o nosso Deus é assim. E Ele sabe operar. Contar uma obra que Deus fez em Tubarão, irmão, Santa Catarina. Deus preparou uma viagem para mim, Santa Catarina. Esse Deus, Ele sabe operar maravilha. Quando nós chegamos em Santa Catarina, irmão, nessa cidade de Tubarão, os irmãos falaram assim para mim: mas aqui eu não quero que o irmão congrega com nós na beira do mar. Mas eu não sou pescador, eu de mar não entendo nada. Não, mas o irmão vai com nós lá. Aí nós fomos, irmão. Quando chegamos na beira do mar para atender o culto, tinha uma criatura com nós lá, também barbudo, também, assim, com cabelo meio grande, irmão, junto com nós. E aquele moço tinha saído de uma cadeia em São Paulo, e ele saiu da cadeia e o delegado falou para ele assim: você sopra bem longe, porque se você ficar aqui, nós vai prender você nunca mais vai sair. Irmão, é aquele homem ficou preocupado, catou uma bicicleta lá em São Paulo e desceu para Santa Catarina de bicicleta. Andou 6 dias de bicicleta. Chegou lá com o pé tudo inchado, a mão inchada, irmão, sem comer, com magrinho. E nós fomos orar lá. Aí nós estendemos a reunião e Deus mandou uma palavra e falou que ia salvar uma alma. Quando terminou o culto, irmão, aquela criatura pediu o batismo. Nós levamos ele no batismo e Deus chamou ele na graça. Irmão, Deus tem feito essas obras e fez muitas obras bonitas, irmão. Deus fez uma obra de fé em Porta da Mata. Eu vou contar só essa agora. O horário está indo embora e nós vamos precisar orar. Deus fez uma obra em Porta da Mata. Um dia chegou uns irmãos em casa para nós orar a Deus. Ele falou assim: irmãos, aqui nós viemos aqui para nós congregar em Pouso Alegre. Eu estou sentindo de levar o irmão vai com nós. Desce da árvore. Aí eu desci da árvore, que é a cama, né? Troquei meu terno, me arrumei. Aí o irmão falou assim: irmão, se arruma depressa. Aí nós se arrumando, a minha esposa foi lá fazer um café. Quando ela ligou o gás acabou. Aí minha esposa nunca me prendeu de servir a Deus. Aí eu coloquei o terno, gravata, minha esposa entrou no quarto e falou assim: onde que você vai ir? Nós vamos trabalhar, vamos congregar lá em Pouso Alegre com os irmãos. Você não vai, não. Amanhã eu não vou, por quê? Você nunca me pediu de servir a Deus, que espírito é esse? Falei: não, você não vai, não. O gás acabou, não tem jeito disso aí. Aí eu provado, irmão, fiquei em comunhão, soprando meu coração assim: você crê que eu opero? Eu creio. Então vai lá no quarto, lá, que eu tenho outro bujão lá. Aí o Senhor falou no meu coração: pega aquele bojão, coloca no lugar do outro que eu vou fazer uma obra. Eu fui lá, irmão. Quando eu passei a mão no bojão, o bojão estava seco. Aí eu falei pra minha esposa assim: engraçado, Deus mandou trocar o bojão. Aí vim com o bojão, falei assim: se Deus mandou você trocar um vazio pro outro, prega porque tá no fogão. Tem maravilha que Deus manda pregar. Mas essa obra aí Deus não mandou pregar, não. Deus mandou só trocar o bojão. Aí eu tirei o bojão seco, irmão, e coloquei o outro, no nome do Senhor Jesus. Quando eu senti o fogo no nosso Jesus, o fogo acendeu e nós deu glória a Deus. Deus preparou a viagem para Santa Catarina lá, ficamos 15 dias lá. Quando eu voltei da viagem, minha esposa falou para mim assim: bem, dá glória a Deus, que o bujão de gás ainda não acabou. Não, tinha um bujão cheio e um vazio do lado. E ela usou o vazio no fogão e o cheio estava lá esperando o vazio acabar. Mas não acabava. Durou 20 dias ainda o bujão de gás. Mas Deus assim, sabe operar na nossa vida. Deus fez uma obra também em Borda Mata com o nosso irmão.
irmão que morava no patrimônio do servo, um irmão muito pobrezinho, irmão, trabalhava na roça, e eles foram trabalhar na lavoura, irmão, chegou lá, começaram a carpir lá na roça, começou a chover, e caiu um raio na árvore, irmão, e bateu, e caiu sobre um irmão nosso, e o irmão caiu na hora morto, e os demais correram, e o irmão falava assim: irmão, vamos voltar lá para pegar o irmão João. E o irmão João caído no chão. Na hora que os irmãos voltaram, ele estava com a língua de fora assim, e o zóio enrolado para dentro, a língua enrolada para dentro, o zóio meio sardado, porque o raio tinha pegado ele. Aí os irmãos põem a mão nele e falam assim: irmão, já está morto, não tem mais jeito. Aí o Senhor falou no coração do irmão assim: você crê que eu opero? Ele falou: creio. Põe a tua boca na boca dele e fala assim para ele: no nome do Senhor Jesus, recebe a vida agora. Aí o irmão colocou a boca na boca do irmão, falou essas palavras, o irmão João sentou debaixo da árvore e pediu água. O Senhor deu água para ele, irmãos, e levaram ele no médico. Ele quis ir no médico e levaram. Chegou lá, o médico olhou e examinou, ele estava queimado com o raio, desde o ombro até o sapatão dele, queimou a roupa, o sapatão. Aí levou lá, o médico olhou para ele e falou assim: João, você tem o couro mais grosso que de uma vaca. Ele falou: por quê? Porque lá no meu sítio agora caiu um raio lá, matou 2 novilhas de uma vez só. E um raio caiu, você não morreu? Não, é porque o Deus que eu sirvo é o Deus do raio. Então ele cai e Deus dá vida de novo. E tá lá, mano, pra todo mundo ver. Quem não crê na obra, vai lá que tem a roupa do irmão João lá, queimado, sapatão, e ele tá vivo até hoje lá. Tá dando glória a Deus. Vou contar só mais uma. Já tá ficando.